Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje, mais uma convidada especial. Estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo e trazendo vários especialistas e várias áreas diferentes, né, para a gente poder conversar sobre o autismo, assim como a experiência de outras mães. Hoje, a minha convidada de peso, pedagoga, psicóloga, advogada. Pensa que maravilha que vai ser esse podcast hoje. Mas antes da gente iniciar, quero agradecer a nossa apoiadora do canal, a Beauty Harmonização Facial, para você, assim como eu, apaixonada por beleza. Recomendo a vocês a Beauty aqui em Florianópolis, especialista em botox e preenchimento facial. Vou deixar passando aqui tanto o QR Code do WhatsApp, contato por lá, assim como a info do Instagram, também tem link da Bio. Vocês entrem em contato, agenda a primeira avaliação. Sobre a nossa querida convidada, Vilza Weber, ela é psicóloga e advogada em Florianópolis, formada em Pedagogia, Direito e Psicologia, pós em Direito Civil e Processo Civil e Escola Superior de Magistratura. Trabalha em Florianópolis, também como outras regiões, com a psicologia jurídica nas varas de família. É mãe de 3, já todos jovens adultos. Muito obrigada pela sua presença. A gente nem se conhece, tá, gente? São os contatos da vida que estão ligando as pessoas que estão vindo aqui, e agradeço muito que tu tenha topado e venha aqui hoje conversar com a gente um pouquinho sobre as tuas especialidades, né? E trazer informação aí que a gente possa estar ajudando aí outras mamães e outras famílias. Muito obrigada também pela oportunidade, me sinto honrada de estar aqui, um momento muito especial. Obrigada, e espero querida. que eu possa contribuir com alguma Claro, coisa. mas nossa, como tu vais contribuir, tu não faz nem ideia. Então, Vilza, teus bebês todos já crescidos são todos típicos, né? Não tens nenhum filho autista. Não. Eu até poderia começar já com essa pergunta, onde foi que tu entrou, onde é que entra o autismo aí nas tuas especialidades, mas vamos deixar mais para frente. Então, eu queria que tu desse aí uma introdução, falasse um pouquinho de ti, como é que uma pessoa se forma em 3 áreas, assim, e onde elas se integram, com o que tu trabalha, pode fazer aí um mix de como é que tu começou, até tu chegar, se tu é de Floripa, chegar trabalhando nas varas. Eu me casei muito cedo. Né? Eu morava numa cidade de interior. Aos 20 anos eu casei. Aos 21 anos eu já tive o meu primeiro filho, Jackson. Depois, aos 24, o Jaderson. E com 26 anos eu tive o Daniel. Então, bem novinho eu já tinha os 3 filhos. E com isso eu tinha parado de estudar. E era uma coisa assim que me incomodava muito, sabe? Eu pensava, meu Deus, a minha vida tá passando e eu não tô fazendo nada com a minha vida. Desde pequenininha eu gostei muito de pensar. Surgiu a oportunidade naquela cidadezinha que eu morava, que é Mafra, fica na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, né, mais próxima de Curitiba do que de Florianópolis. E ali começou o curso de pedagogia. E eu fiz vestibular e passei. Aí cursei pedagogia. O meu trabalho de término de curso foi no Conselho Tutelar, porque eu era conselheira tutelar. Foi o primeiro conselho tutelar também da cidade. Que interessante, então já na tua primeira, que não era nada a ver com direito, já caísse ali no mundo do direito sem querer. Sim, foi tudo sendo encaminhado, assim, parece que foi tudo projetado, sabe? Foi incrível. Que legal! A trajetória. E aí, comecei a trabalhar no Conselho Tutelar, eu não entendia nada de direito, de Estatuto da Criança e do Adolescente, nem as minhas colegas, era o primeiro Conselho Tutelar da cidade, então era tudo muito novo. Enfim, eu comecei a estudar, Teus né? filhos, desculpa interromper, eles tinham mais ou menos que idade nessa época? Os 2 eram crianças e o mais velho já era adolescente. O Daniel tinha 5, 6 anos, por aí, 5 anos. Entendi. E o mais novo. Sim, e a gente tá falando aí numa época que isso não era tão natural assim, né, gente? Como os dias de hoje, uma mãe deixar 3 filhos pequenos em casa para fazer uma faculdade, né? Para Ainda ir mais numa arrumar um cidade trabalho, interior. uma profissão numa cidade de interior, Realmente, foi uma né? revolução. Imagino. Foi bem difícil. Imagino. Tanto que resultou na minha separação. Gente, eu falar isso Porque é o de menos, não é o de quando menos, eu mas, fui né? pressionada a optar, né? Aí eu Sim, optei eu ia te pela perguntar, já nem vida. precisa. Imaginei que tu teve que passar por algumas escolhas difíceis ali. Com certeza. Uma coisa que eu acho muito interessante foi o desafio que me levou a fazer tudo isso. O meu filho mais novo estudava numa escola e ele começou a dar muito problema na escola porque ele questionava muito. E aí a psicóloga e a pedagoga da escola me chamaram e eu não sabia nada, não tinha formação nenhuma. E elas me colocaram assim dentro de uma salinha e me humilharam tanto, sabe?
Elas falavam termos técnicos de pedagogia, de psicologia. Para mim, elas estavam falando grego e, enfim, eu vi que a intenção delas ali era me calar. Tipo, você é Sim, ignorante, você não vai sim. falar mais. Aí eu saí daquela salinha tão humilhada, assim, mas eu pensei, nunca mais ninguém vai me humilhar porque eu não Nossa. sei. E dali para frente eu comecei a estudar e nunca mais parei. Eu tô arrepiada, sério. Que é louvável, assim, ó. É de te dar parabéns, porque a gente tá falando de uma época, gente, que quem estiver assistindo, que não tiver da minha idade pra cima, Sim. a gente tá falando de uma época que as mulheres não tinham nem, praticamente não tinham nem esse direito, né? Não na cabeça dos homens, né? Né? Não. E aí a gente tá falando dela tá sofrendo bullying de outras mulheres. Exato. Que se achavam naquele momento muito mais capacitadas, muito mais Sim. entendidas, e o teu lugar era só o de mãe. Né? Com uma criança problema. O problema dele é que ele pensava demais. Olha que absurdo. Graças a esse impulso, eu precisava desse impulso, na verdade. E aí eu cursei pedagogia e nessa época, nesse ínterim, já entrei para o Conselho Tutelar também. Então eu trabalhava, estudava e cuidava dos meninos. E no começo foi difícil porque eu via muito, lá é um lugar assim muito violento, muito violento. Assim, os crimes que fazem com crianças lá é algo assim, olha, eu comecei a pensar, bom, eu não posso me envolver emocionalmente, porque senão eu não vou nem fazer meu trabalho direito, não vou poder ajudar essas pessoas e vou atrapalhar a vida dos meus filhos, que não é essa a ideia. Aí que naquele momento eu comecei a aprender a separar a emoção da razão, né, para poder vencer. E realmente tinham casos assim que bem pesados. Tanto que eu soube mais tarde que quando na época, não sei hoje em dia, mas naquela época, quando eles queriam colocar um policial de castigo, eles mandavam trabalhar lá naquela região. E aí, terminou meu mandato do Conselho Tutelar, 3 anos. Na época, a gente conseguiu um projeto com o Unicef, porque a casa, onde era a casa de passagem, ela pegava enchente. E eu fiz amizade com a Georgette, com os meninos de rua, eu gostava muito de trabalhar com meninos de rua. E eles gostavam muito de mim também. E aí eu consegui um projeto com o Unicef, e o Unicef custeou uma casa nova para casa de passagem, que até hoje tem lá, eu e as minhas colegas. E também a gente conseguiu, na ocasião, nós fizemos um levantamento dos atendimentos que nós fazíamos e nós conseguimos comprovar na época que a incidência de abuso sexual de crianças era muito maior do que eles imaginavam, porque até então o Unicef não destinava verba para atendimento desse tipo de problema no sul do Brasil, porque eles diziam que a incidência era muito pequena com relação ao restante do país. E aí eu fiz amizade. E aí tu tá falando de um apoio total de psicológico, de acolher na casa? Como Sim, funcionava isso? Na verdade não existia nada, né? Nada, né? E a gente começou do zero mesmo. Que loucura. Não, porque por região acontece esse tipo de coisa, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas eles diziam que então aí a gente fez eu e meus colegas, né, de trabalho, fizemos um levantamento nas fichas de atendimento e conseguimos então mostrar para eles que a incidência era altíssima. E aí também fizemos um projeto com o Unicef, eles instalaram para nós no Conselho Tutelar, no hotline, enfim, modernizaram o nosso posto de trabalho. Sim. E também daí fui para São Paulo, fiz amizade com uma pesquisadora do Unicef, uma cientista. Fiquei inclusive hospedada na casa dela e fiz um curso na USP sobre a violência doméstica e abuso sexual de criança. E depois também eu fiz na Abrapia, no Rio de Janeiro. E o auge da época eram crianças que estavam com AIDS. A AIDS estava no auge e toda a atenção da mídia, né, tudo era voltada para a AIDS. E aí, quando eu fui fazer esse curso no Rio de Janeiro, na Abrapia, a Abrapia funcionava bem dentro de junto, né, com um órgão que atendia essas crianças que ficavam órfãs. Sim. E com AIDS. Com AIDS. Foi também uma experiência bem... De que década tu estás falando aí? Eu tô falando de 90. 90, eu ia falar, não tem muito. Foi aquele estouro da AIDS, né, no país, né? E o interessante na época é que muitas crianças, elas chegavam aos 5 anos, o vírus sumia. Elas nasciam, né, elas se contaminavam no momento na hora do nascimento. Os pais faleciam e quando chegavam aos 5, 6 anos, o vírus sumia. Isso aconteceu muito naquela época. Não sei, até foi muito pouco divulgado isso, mas acontecia. E aí, depois disso, terminou meu mandato e eu fui trabalhar no serviço social do Fórum de Mafra. Né? Sempre envolvida ali, né, no meio, né?
Sempre, já te puxava, né? Já foi uma Puxava. coisa natural. Tudo já te puxou para isso. Eu digo que quando a gente Interessante. tem quem não acredite, né? Mas quando tu tem um propósito, Não pode adianta. demorar o tempo que for. Quantos anos levaram para te chegar a fazer o direito, né? Sim, Leva o tempo que for, vai chegar. é. E aí eu comecei a trabalhar no serviço social do fórum. O juiz e o promotor, porque cidade pequena é um juiz e um promotor, né? Uhum. Tinham 2 promotores e tinha um juiz. Aí eles começaram a me incentivar a fazer direito. E eu estudei, também fiz vestibular, que era bem concorrido. Nossa, tu fez tudo de novo, o processo todo de novo. Fui para o banco de escola, fiz Meu cursinho Deus! pré-vestibular de novo. Gente, olha o esforço, né? Com 3 filhos, cuidando de 3 filhos 3 sozinha. filhos. Passei no vestibular, em Joinville, na época. E então eu deixava meus filhos um pouco com a minha mãe, que a minha mãe mudou para minha casa. Eu vinha de Mafra para Joinville. Quanto tempo dá de viagem? Dá umas 2 horas, 1 hora e meia. Pertinho. Pertinho. Aí eu ficava em Joinville, fazia alguns dias de aula, os professores também me ajudavam com presença, então assim foi, cuidando dos E filhos assim e foi, né? até E que eu mudei para as Joinville. mães abençoadas, né? É. Ajudando no processo. Aí eu mudei para Joinville. Aí quando eu fui para Joinville, eu entrei num programa chamado Largada 2000. Ele foi escrito pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que escreveu Criança Esperança, amigo da escola. E então ele que escreveu esse programa também, o Largada 2000, que era uma aliança com o Instituto Ayrton Senna e o SESI Nacional. E aí eu fui convidada para ser a representante desse programa em Joinville. E foi fantástico, assim, escolas assim quebradas, destruídas, assim, em um ano as próprias crianças, os adolescentes, né, reconstruíram a escola com um parquinho funcionando, meninos que se esfaqueavam às 5 horas da tarde na escola, porque eram só escolas estaduais e municipais. E a faixa etária para participar do programa era de 11 a 19 anos. E aí foi, assim, um sucesso. Eu acho que até hoje tem esse programa. E nós conseguimos envolver, na época, 5.000 adolescentes. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Escolas que a biblioteca já tinha se transformado em depósito, eles reativaram, eles cuidavam da biblioteca. Aí você perguntava, mas meninos assim que estavam na rua usando droga, né? Aí diziam, por que você trocou a rua pela biblioteca? Porque aqui eu sou importante. E aí outros adolescentes davam aula de reforço para as crianças menores. Eram projetos. Eu dava curso de capacitação para os professores que tivessem interessados e os professores trabalhavam projetos com as crianças. Aí, como eu vi que os adultos têm muita dificuldade de trabalhar com projetos, eu ia direto trabalhar com os meninos. Então, quando eu via algum grupo assim que queria aprender a trabalhar com um projeto, eu ia lá e trabalhava, ajudava eles. Na verdade, só orientava, né? Porque eles é que tinham que montar o projeto deles. A gente está falando aí já dos anos 2000 já, né? Pelo nome do projeto, ou não tem nada a ver? Tem, né? Mas ele começou um pouco antes de 2000. E nessa fase aí, tu já percebia nessas crianças, nesses adolescentes, o autismo? Não. Não. Até porque nem se falava nesse nome, né? Não. Eu acho assim que não tinha essa abertura para o síndrome de Down, autismo. Não tinha essa ficava abertura. no mesmo meio, né? Não. Foi uma das questões que eu fiz para o neuro das crianças. Assim, doutora, os meus mais velhos, na faixa de 20 e poucos anos, eu tô falando aí de 2 décadas. Eu não conheço, eu não me lembro de uma criança autista no colégio, nos colégios, em todas as idades. Mas olha, eu vou falar bem... E ele falou isso, né? Às vezes os interessante... pais nem sabiam que essa criança era autista, às vezes ela não frequentava o mesmo meio. Tem muitas Mas questões, eu trabalhei né? com muitas famílias. Eu ia nas casas e eu nunca vi. Também, né? Realmente foi algo que aconteceu muito recente. Sim. Até a síndrome de Down outras síndromes, Sim. Era muito difícil ver. Eu percebo pela minha experiência de vida, né? Sim. Não tenho nenhuma fundamentação Tu científica trabalhou com que eu vou crianças falar. e adolescentes aí a tua vida toda? Eu ia nas casas, eu recente, visitava, né? Bem recente, muito né? recente. Sim. Foi um boom, assim. Foi. Porque se tivesse, assim, era algo muito, muito pontual. Então, essas questões em relação ao direito de autista, essas coisas, foi bem recente agora na tua vida, assim. Nessa época, não eram essas as questões que vocês lidavam? Não. Era mais... O pior mesmo era a violência doméstica. E o cuidado.
violência doméstica e abuso sexual. E interessante que o que aconteceu ali, que começou a chamar nossa atenção ali de conselheira, nós as conselheiras, é que aparecia muita menina drogada e prostituída com muito pouca idade, 11, 12 anos. E normalmente era a mãe, né, que trazia. E aí a gente tirava de perto da mãe, uma conselheira já puxava a mãe para um lado, a gente para o outro, e acabava descobrindo que ela estava usando droga. Até uma muito interessante, ela chegou lá no conselho, a mãe chegou no conselho pedindo para levar a filha no dentista. A filha precisava fazer um tratamento dentário porque ela estava com a gengiva toda infeccionada. E aí a gente separou, ela injetava cocaína entre os dentes. Mas enfim, então esse era o maior problema. Aí depois fui morar em Joinville com os meus 3 filhos, desenvolver esse programa, o Largada 2000, e para estudar. Eu estudava na Univille. Faltava um ano para me formar, praticamente, e eu vim morar aqui em Florianópolis para trabalhar no Tribunal de Justiça. Tinha muitas coisas que precisavam ser organizadas no tribunal. E aí o desembargador que assumiu a presidência na época, o desembargador Antônio Fernando do Amaral e Silva, ele chamou para trabalhar, indicado pelo professor Antônio Carlos. E aí eu saí do programa Largada 2000 e vim trabalhar com projetos no Tribunal de Justiça. Aí eu parei de trabalhar com projetos com adolescentes, né? Para trabalhar projeto com adultos. É bem mais desafiador. Faço uma ideia. Mesmo enfrentando os problemas bem cabeludos que tu enfrentava lá com as questões das crianças, né? E aí tu terminou então a tua faculdade de Direito já aqui em Florianópolis? Aqui em Florianópolis. Aí já veio todo mundo ou tua família continuou em Joinville? Todo mundo veio comigo. Aí já veio todo mundo pra cá. Todo mundo comigo. E esse meu filho mais novo sempre dando problema, por quê? Porque ele sempre o pensador. O pensador. O pensador era um problema. Mas, enfim, ele pensava muito. Terminando o Direito, eu trabalhei na Academia Judicial, fui a primeira secretária executiva da Academia Judicial. E ali eu trabalhei toda a questão pedagógica da Academia Judicial. Foi a primeira turma de juízes passaram pela Academia Judicial, passaram por mim. Eras a pedagoga deles? Era a pedagoga deles. E o meu chefe era o desembargador Carlinho. Foi uma época muito boa, assim, muito boa. Era tudo início, né? Interessante porque eu sempre pego início, né? Já reparou? Engraçado, né? Dos projetos todos, né? Sim. E a Academia Judicial foi a mesma coisa, era início. Ela funcionava no antigo, acho que era no antigo hotel, porque cada sala tinha um banheirinho. Eram salas pequenas, a iluminação era muito ruim, tudo, eu tive que melhorar tudo. E com a ajuda do pessoal do tribunal, meu Deus, pessoas maravilhosas, assim, que encontrei no caminho, me ajudaram muito. Legal. Foi, assim, se transformando numa academia judicial que virou modelo para o país. Aí o STJ, veio desembargadores de São Paulo para conhecer. Que legal. Muito legal, tinha curso de idioma, de redação. Aí era muito legal porque assim... Aí nesse período tu não trabalhou mais com jovens e crianças, só lá, tá? Não, dali para frente eu passei a trabalhar só com adultos. Tá. Terminei o curso de Direito, né? Ainda terminei aquele período da Academia Judicial, já estava toda estruturada. Aí eu pedi para trabalhar na área jurídica. Sim. Até para colocar em prática o meu estudo. Sim. Quem me substituiu na época como secretária, quando eu saí, né, ela assumiu meu posto, foi a Janiara Maldânia. Hoje ela é juíza, vice-presidente da Associação dos Magistrados. Legal. Tem várias histórias maravilhosas. Muito, muito, muito legal. Aí nós começamos com coffee break. Então não tinha esse costume, né, de dar aquela paradinha, aquele pit stop para tomar um lanche. E eu via que as pessoas não se relacionavam, não se falavam, sabe? Era um negócio muito frio, assim. Entrava para trabalhar na salinha, ele ficava e saía aquele negócio. Aí eu pensava, vamos mudar isso aí. Aí eu falei, nada melhor do que uma mesa. Um olhar feminino, né? Aí, primeiro dia eu fui lá, arrumei a mesinha que eu tinha lá, o cafezinho. Quem quiser contribuir para comprar, eu vou ali para comprar um lanche. Eu vou ali perto tinha um supermercado, eu vou comprar um lanche pra gente tomar. Aí o pessoal meio assim, um deu 50 centavos, não sei o quê. Com um pouquinho que tinha, eu fui lá, arrumei uma mesa. Sabe aquela assim, tu te torna responsável por aquilo que cativa? O que a raposa falou para ele? Pro Pequeno Príncipe, ó, tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário, né? Tinha horário. Todo dia. Todo dia, 4 horas era o horário do lanche. Eu estipulei as 4 horas. Aí, quando chegou às 4 horas, eu bati na sala. Pessoal, o café tá... Foram lá, meio assim, tal. Todo mundo foi tomar café. Aí, no segundo dia,
Eu falei, quem quiser contribuir com lanche e tal. Uhum. Aí já melhorou, já deram mais um Aí já foi pouquinho. mais dinheirinho, já. Aí viram que a coisa era boa. Aí já melhorou o lanche. Ah. Aí eu falei, dá 4 horas eu lá, porta em porta. Aham. No terceiro dia eles já perguntavam que horas que é o lanche mesmo. Que legal, né? Tá vendo? Olha, tá vendo? Parece que tu estava lidando com crianças e adolescentes. Ó. Mas os adultos sempre. Olha, para te resumir, até Ah. casamento saiu ali. Gente, que Até legal. casamento saiu ali. Se estabeleceu o coffee break. Sim. Daí, depois a gente conseguiu até pelo tribunal, aí vinham os lanches maravilhosos e tal. Que legal, olha. Muito só um bonito. olhar, né? Olha a diferença, gente. Como muda, né? É. As atitudes das pessoas, os comportamentos. É verdade. É. E aí eu passei a trabalhar na área jurídica, secretária jurídica, 2 desembargadores, saí do tribunal para advogar. Isso foi em 2012, acho. Já tinha feito a prova da OAB. Então tu saiu para praticar mesmo a tua faculdade, né? Sim, Tá. mas aí eu já era conhecida de advogados, então Sim. eu advogava mais para advogados. Ah, é? É, porque só ficava dentro do tribunal. O dia Conhecia inteiro. todo mundo, né? Eu só conhecia advogados. Sim, sim. O meu meio era esse, né? É. E aí eu advoguei algum tempo, e aí quando meu filho se formou, do meio foi o último que se formou. E outra coisa interessante, né? Como eu assumi a responsabilidade de cuidar dos 3, eu fazia assim, eles saíam para balada, saíam para festa, eu estava estudando. Eles voltavam da festa, eu estava estudando. Olha o exemplo, né? Então eu ficava esperando eles estudando. Eles tinham um Então, exemplo ali dentro de eles me casa, viam a vida né? inteira estudando. Não é o que ela fala, é o que ela faz, né? Tem no Largada 2000 eu aprendi uma frase com um professor fantástica. O que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Olha só, coisa linda. Foi um professor que colocou ali. Eu achei fantástica a frase, nunca esqueci. Outra também que eu vi atrás de um carro, também nunca esqueci, nenhum sucesso na vida substitui a derrota no lar. Nenhum. Isso é forte. Então, eu me dediquei aos 3. Eu nem em festa, nem em balada. Eu dizia para eles assim, como eram 3 homens, vocês nunca vão passar vergonha na rua de um amigo de vocês vir dizer que viu a mãe de vocês. A mesma coisa eu quero de vocês. Eu quero ter orgulho de vocês. Eu sempre falei muito de honra. E como eu toquei muito sozinha, eu e os 3... Uma responsabilidade gigante, né? É gigante. Bastante. Eu tinha como manual um livro da Bíblia. Eu nunca fui muito religiosa, não, agora que eu sou, mas naquela época não era, não, então não tinha nem tempo. Não tinha tempo, né? Não. Tinha tanta coisa para estudar. Mas tem um livro da Bíblia que eu fui ler a introdução do livro. São ensinamentos que o rei repassava para o filho que ia assumir o trono. Muito interessante. Então ali são ensinamentos. E eu usava como manual. Então que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, seja, né, ser firme, ter caráter. Aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E aí deu tudo certo. Os 2 mais velhos se formaram em direito. Aí eu casei de novo e pensei, bom, agora tem que fazer alguma coisa para continuar meus estudos, né? E já tava pouco, né? Já tinha feito pouco, né, mulher? Tu tinha noção do que tu tinha feito pra tua época, principalmente, né? Que eu sei do que eu tô falando. E criado esses meninos sozinha e tudo que tu experienciou aí no teu trajeto, tu tinha noção da força do exemplo que tu eras, Não. até pra próxima geração de mulheres que vinha depois? Não, né? Eu não tinha tempo. Não parava, não dava nem tempo de pensar nisso, né? Mas eu dormia às vezes 2 horas da manhã e levantava às 6. Fiz muito tempo isso também. Hoje eu faço por outros motivos, mas mas quando eu fiz a Escola Superior da Magistratura... Sim, era o horário que tinha silêncio também, né? Quantas madrugadas passei estudando, porque era o horário que tinha silêncio, né? Exatamente. Aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer psicologia, né? Fazer alguma coisa legal, assim. Mas aí eu já tinha feito escola, né? Já tinha feito SMESC. Estudei bastante para concurso da magistratura, é muito difícil. E com 3 filhos não consegui. Mas estudei bastante. Fiz a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E sempre voltada para a área da criança e do adolescente, que é a minha paixão, né?
Aí quando eu fui fazer psicologia, eu não imaginava que eu fosse trabalhar com psicologia jurídica. Eu nem imaginava isso. Fui fazer psicologia, me atirei na água, né? Uhum. Aí eu fiz psicologia. Quando chegou na hora de fazer o estágio, aí eu comecei a ver assim as opções. Mas tu continuavas atuando em direito, trabalhando com Muito outros pouco, advogados? muito Não. pouco. Eu dava mais assessoria para os meus filhos, Tá, assim, mas algumas coisas eu pegava, mas bem pouco, porque tá. daí não tinha como estudar. Sim. Aí eu me dediquei para psicologia. E eu, quando eu me dedico, eu vou a fundo mesmo, sabe? Quando chegou na hora do estágio, eu falei, já sei, vou tentar estágio com a psicóloga do fórum. E aí fui, e eu conhecia um juiz muito querido, o doutor Romano Zenweiler, um juiz maravilhoso. Ele e a esposa dele são fãs dos dois. E ele, como juiz, eu falei, doutor Romano, eu precisava falar com a psicóloga do fórum e tal, não sei o que. Aí ele me apresentou para Karine, minha grande mestra, maravilhosa. É uma pessoa séria, é uma pessoa íntegra, sabe? Ela é muito positiva, uma mulher assim que eu admiro, sabe? Ela é o tipo da mulher assim que eu admiro. E ela me ensinou tudo. Ela não, até hoje assim, né? A gente tem amizade e tal. Ela não, olha, se eu ligar para a Karine assim e tal, tem que fazer uma avaliação psicológica e tal. A Karine está sempre pronta. Então, todo o meu estágio da faculdade, eu voltei para o fórum. Gente, que ciclo, né? Aham. Que engraçado. Muito interessante. E aí, ali eu aprendi muito, né? Claro que sobre avaliação psicológica Sim, em processos judiciais, né? Então hoje, interessante. eu hoje me inscrevi como perita no Tribunal de Justiça e os juízes me nomeiam para fazer avaliação psicológica em processos quando tem disputa de guarda, Sim. os E lá casos tá tu trabalhando com crianças, envolvendo criança de novo, né? crianças de E novo. nessa fase da psicologia, tu chegou a voltar a trabalhar com crianças? Não. Sim, Voltou? voltei. Aí eu tive uma experiência maravilhosa com o autismo. Foi ali que eu me encontrei com o autista. Foi aí na Foi, psicologia. foi na psicologia. Ah, Eu fui trabalhar na APAE de ah. Pissarras. Foi assim, eu quero voltar, tá? Eu vou voltar. Eu vou Uhum. voltar porque, nossa, era uma coisa assim, tipo imã, assim, eles me viam e tinha criança assim que para tirar da minha sala a mãe tinha que saíam gritando, meu, eu tinha que negociar para tirar o autista. Era um amor assim gigante, sabe? Teve uns dias que eu tive que viajar, eu faltei, né, no serviço, meio que saí um pouquinho, voltei. E aí quando eu voltei, eu fui numa sala, né, onde tinha um dos meus queridos, todos eles. Uhum. E eu disse assim, mas ele era, além do autismo, ele tinha bem mais comorbidades, assim. Esse menino, ele nem conseguia se comunicar, nada mesmo. E quando eu cheguei na sala, eu falei assim, voltei! Gente, até as professoras choraram, todo mundo chorou. A reação daquela criança foi algo assim, absurdo. Ele fez assim, sabe? Nossa, foi maravilhoso. E então, assim, tanto os meninos como as meninas, quando eles vinham comigo, assim, na minha sala para a gente fazer atividades, né? Para sair da minha sala era complicado. Aí voltou toda a tua fase lá da Minha pedagogia, paixão, minha né? paixão, O minha teu paixão. começo. Gente, que máximo isso. Eu tô adorando a tua história. Porque, assim, tá tudo entrelaçado, né? Três Mas áreas completamente diferentes, mas que tu todas elas, encontrou um assim, ponto em comum. tinha quando eles eram muito violentos, tinham crianças assim de 4, 5 anos que em um minuto quebravam uma sala inteira, Sim. porque, na crise. Aí as professoras me chamavam. Aí ali eles viravam assim uma pombinha, sabe? Ah. Na minha mão, eu não sei o que que tinha, eu não sei, sério. Eu não sei o que É que o jeito, o tinha. manejo, né? A experiência que tu já tinha Eu acho que sim, tido, aquele né? tipão de vovó, sabe? Sim, sim, tudo, né? É, Junta toda a tua história ali. E aí um dia um deles disse assim, ele tinha 5 anos, ele disse para mim assim, sabe, tia, eu pulo, 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 eu não consigo sair desse mundo. Oh. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a hora que você descobrir, você me conta, porque eu também quero sair, tá? Ah. Então a gente tinha assim, eu entro no mundo deles com uma Sim, facilidade, porque eu sim. gosto muito de criança e adolescente, eu amo. Um outro disse assim para mim, muito assustado, assim, muito nervoso, porque vinha um sequim de outro planeta atacar a Terra e as espaçonaves já estavam no céu e ele estava muito nervoso, aquele menino.
Aí eu falei, mas eles já chegaram? Ah. Daí ele falou, não, mas eles estão vindo. Eu falei, sim, você não tá sabendo, babado. Não vai chegar, não. Já Ah, entrava é no não, mundo porque dele. eles estavam na fila, lá no planeta deles, para entrar. Que ótimo. Aí eles começaram a discutir na fila, incomodar todo mundo. Não deixaram vir, não. Eles são de castigo, eles não vão vir nunca mais. Ai, que ótimo. Sério? Eu falei, seríssimo. Imagina como que as crianças iam querer estar contigo. É. Então, assim, eu consegui. É muito legal, porque eu consegui, assim, achar o ponto deles, sabe? O Sim. auge, assim. Aí tinha um que adorava carro. E aí a nossa terapia era onde? Rua. Na rua. Então eu segurava, segura bem no meu braço, que eu vou segurar no teu. E a gente vai trabalhar com os carros. Aí ali eu trabalhava alfabeto, Ah, número, gente, coisa linda. cores, Sim. a placa, modelo de carro, que começava com W, começava com isso, sabe? Aham. As letras das placas, as letras das marcas. Adorava quando chegava assim na vez dele, ele ficava assim esperando, Meu sabe? Deus, que coisa linda. É, muito legal, assim, muito bom. Trabalho lindo. Aí tinha um outro também, gostava muito de menininho de 4 anos. Ele era fissurado por motor. Então, quando ele chegava na minha sala, tinha um monte de carro com motor. A gente ia ver os motores. Sim, sim. Então, assim, eu sempre procurava assim, pegar aquilo que eles fossem. Então, a gente se apaixonava, né? Porque, imagina, é algo assim fantástico. Literalmente tu entrava no mundo deles, né? Pra trazer eles pra uma realidade onde era possível tu trabalhar com eles, né? Sim, Coisa mais linda. essa é a minha paixão. Sim, imagina. Encantada, assim, né? De a gente ficar assim, entrelaçando os pontos, né? Mas, gente, foi pra direito, foi pra psicologia. E lá tá ela dentro da PAI trabalhando com crianças, gente. Coisa maravilhosa. Olha como tudo, né, te construiu um leque aí de aprendizado para te poder fazer um trabalho tão maravilhoso desse. E aí hoje eu trabalho mais com perícia, né, nas varas de família, porque sempre envolve criança, né? Sim. E eu me compadeço E muito. nessa época que tu trabalhou com eles ali na PAI, tu chegou a trabalhar com o direito em relação aos direitos dos autistas? Um pouco sim. Sim. Eu dava um pouquinho de suporte sim para. E já tinha alguma coisa específica para eles? Já. Já vamos aproveitar, então vamos Já, falar da já. lei, né? Vamos falar da lei. Já tinha, claro, o Estatuto da Criança e do Sim, Adolescente. sim. Que se o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei tão maravilhosa que foi considerada já uma das melhores legislações para criança e adolescente do mundo. Ah, não sabia disso. O Brasil, nesse aspecto, não tem para comparar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que ele teve muitas modificações, foi se adequando à realidade, mas tiveram algumas coisas até que eu senti que foram tiradas, porque eu peguei o Estatuto da Criança e do Adolescente bem no começo, né? Uhum. E o professor Antônio Carlos é um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente. O desembargador Amaral e Silva é um dos redatores. Então, eu tive acesso aos redatores da lei, né? Os caras que tiveram a ideia, que lutaram por essa ideia. Até a outra lei também é Maria da Penha, né? Participei da luta, assim, para aprovar, né, pela aprovação. É uma lei maravilhosa, né? Porque ela regulamenta um artigo da Constituição que está vinculada, né, a leis internacionais, né, que é a Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a lei, uma das legislações que um país que mais obedeceu essa declaração foi o Brasil. Depois do Estatuto, se ele fosse aplicado realmente como deveria, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação da época, são leis muito bem elaboradas mesmo. Depois, agora que eu comecei até dava um pouco de assessoria lá na PAI para as professoras, para a direção a respeito da legislação. Aí eu comecei a me inteirar mais, né, dessa questão dos direitos do autista. Não só do autista, mas de crianças com necessidades especiais de um modo geral. E o Brasil evoluiu muito com relação a essas questões, muito mesmo. E então eu vejo assim, por exemplo, hoje os direitos, por exemplo, uma criança que tem identidade, né? Olha como é importante fazer a identidade do autista. Com aquela identidade, quantos direitos ela consegue com muito mais facilidade, né? De ter acesso aos serviços, na prestação de serviços dos órgãos públicos. E eu vi ali na PAI, meu Deus, eles tinham tudo, dentro do possível, é claro.
Queres falar um pouco sobre isso? São os direitos das crianças? Porque É, tem gente que chega no, né? A gente, eu me incluo, claro, eu me incluo, né? Quando a gente chega nesse mundo, a sim, gente chega completamente perdido. com Como que certeza. funciona agora para os Com meus certeza, até filhos? porque é Quais são os a tua direitos? geração é a primeira geração que É, está lidando direto com esse eu tipo acho, de por situação. isso mesmo, hoje, é imprescindível hoje estou aqui para falar disso, porque assim, quais são, a gente pode pegar a lei e ler, né, na nossa leitura leiga, né, É, porque eu não sou advogada, que já é dificultoso, imagina para a pessoa ainda que tenha mais dificuldade ainda. uhum, Na prática, quais são os direitos dos nossos filhos? Isso que é importantíssimo. é, Qual a diferença que faz ele ter a identidade que a gente faz na PAI, a identidade especial para eles, que é, identifica que eles têm o autismo, que eles têm alguma necessidade, alguma nossa, deficiência? com Quais são, o certeza. que que isso traz de benefício para eles? Por exemplo, com a identidade, eles não precisam pagar, por exemplo, passagem de ônibus intermunicipais. Eles têm direito, eles têm acesso à saúde, eles têm acesso com prioridade. Acesso à saúde todos têm, mas eles têm prioridade. O que significa ter prioridade? Se chega uma pessoa, a gente conhece muito hoje nas filas, né? Tem a fila do idoso, o idoso tem prioridade. O que é prioridade? Não que seja exclusivo, mas se for para optar entre uma pessoa que está tendo um mal súbito e uma criança e um adolescente com autismo, esse vai ser a prioridade. Ele vai ser atendido primeiro. É o que a lei diz. Mas eu queria só dar um toquezinho do ponto de vista pedagógico, tá? Sim. Porque eu acho assim, primeiro trabalhar com os pais. Eu tive na minha família, por que eu fui para pai? Porque a minha irmã mais nova teve um filho que nasceu com síndrome de Down. Uma experiência nova para todo mundo. E ali, com esse envolvimento, né, com a síndrome e tal, eu vi o sofrimento dela, inclusive para aceitar, Sim. né? Por quê? Porque nós, desde criança, nós somos parte de um sistema de ensino de julgamento. Você está certo, você está errado, você tem culpa, você não tem culpa. Esses julgamentos equivocados, né? Porque o julgamento sempre é equivocado. A não ser quando não estou falando do ponto de vista jurídico, estou falando do ponto de vista pedagógico. As pessoas, o meio, Nós né, a mães, sociedade. nós mães nos cobramos muito. Inclusive, gente, sempre em algum podcast chega nesse tema, é uma coincidência. Eu gravei sozinho um podcast falando sobre isso. Eu trago ali algumas, né, algumas informações científicas, de pesquisa, de estudo que eu faço, e eu falei do psiquiatra que escreveu um livro exatamente acusando, o nome do livro é Essas Mães de Geladeira, que foi uma época ali no início, né, bem ali no início do autismo, onde ele simplesmente afirmou que a culpa das crianças estarem nascendo autistas era da mãe. Era da forma que as mães educavam, cuidavam dos filhos. E quantas mães, eu acredito que seja da geração da tua irmã, passaram por essa culpa. Não, ela é bem novinha, ela Eu é bem, trouxe bem outra novinha. mãe, mas várias, a outra mãe que eu trouxe aqui com o filho dela autista tem 19 anos, ela descreveu completamente o que eu li e falei sobre aquele livro ali. Ela, Samantha, eu sou prova viva, eu vivi isso. Quanto tempo da minha vida eu me culpava e me sentia culpada por uma coisa Que absurdo, que é meu Deus. absurdo. Que absurdo. Tu volta com o tema aqui, olha só isso, É. gente. Não existe culpa. Existe uma pessoa que está ali, entendeu? É uma pessoa que está ali. Sai da caixinha, sai do quadrado. Não é assim que funciona a vida. Do certo? Eu estou certo, eu estou errado, eu tenho culpa, eu não tenho culpa. Não, menos, menos. Porque quanto menos a gente tem essa preocupação, maior é a nossa capacidade de acolher o outro. Porque a culpa acaba se transformando num obstáculo ou num vale entre a mãe e o filho. Porque por mais que ela tenha maior amor por aquele filho, vai ter aquela trava no olho dela. Tira essa trava do olho, pelo amor de Deus. Tira essa trava. A mesma coisa a mãe tem um filho drogado, a mãe tem um filho que cometeu crimes, a gente via lá no tribunal. Todo mundo já tinha abandonado o cara já tinha feito tudo que era de ruim, que eu trabalhei na época na área criminal. Todo mundo já tinha abandonado esposa, filho, não tinha mais ninguém. Quem é que estava lá, sem entender nada de direito, assistindo o julgamento? A mãe chorando ali. Ela não tem culpa, não tem. A única coisa que ela tem é amor, né?
Eu vou contar uma passagem muito interessante que eu acho que vai servir para muita gente que eu vou contar. Um dia eu estava no conselho tutelar e chegou, naquela época eles podiam andar com arma no interior também. Chegou um homem, sentou na minha frente e disse assim: eu já procurei o juiz não resolveu, procurei o promotor, não resolveu, procurei assistente social do fórum, não resolveu. Se a senhora não resolver meu problema, eu vou sair daqui, eu vou matar minha esposa e vou me matar. Eu estou armado. Por Deus, eu fiquei tão calma, eu falei assim: e por que o senhor vai matar sua esposa e se matar? Ah, porque ela quer fugir com meu filho. Então o senhor não quer que ela fuja com seu filho? Não. Eu falei, então o senhor ama a sua família. Aí ele começou a chorar. Eu disse assim, o senhor está lutando pelo amor com as armas erradas. Lute pelo amor com as armas do amor. Pega essa tua arma, deixa em casa, compra um buquê de flores e leva para tua esposa. Ela não tem que sentir medo de você. Quem foge, foge porque tem medo. Ela está com medo do senhor. Faça ela ter confiança no senhor. Seja o porto seguro dela. E o senhor vai ter sua família de volta. Ele chorou, chorou, chorou muito, esse homem. Chorou muito. Eu não sabia nem quem ele era. Aí mais tarde, uns meses depois, eu estava no almoço e o prefeito estava lá no almoço. E o prefeito falou assim: o meu barbeiro falou que você salvou a vida dele. Eu falei: teu barbeiro? Ele me contou que você conversou com ele. Eu falei, aí eu lembrei da história. Ele falou assim: tá aí, como é que ele tá? Ih, voltou com a esposa, já tem mais um filho. Ah. Então, você vê o poder da palavra, né? Pra tua calma e lidar com aquela situação, né? Porque qualquer pessoa naquele lugar ali ficaria completamente transtornada, né? Não saberia nem o que falar pra pessoa. Imagina uma figura com um homem, já com uma figura masculina, com uma arma pendurada, ou é a mulher que não vai sentir medo, meu Deus do céu. Ainda mais, mesmo no interior, mesmo que seja de costume na época, mas qual família, a criança que não vai sentir medo disso, né? E as tuas palavras foram sábias, obviamente, né? Estás lutando com as armas erradas. Então, assim, lute pelo amor com as armas do amor. Exatamente. Quando te oferecerem uma arma do mal, dispensa. Qual é a arma do mal? Acusação, cobrança. Ai, mas será que alguém da família não tem alguma coisa? Vai estudar a tua família, vai estudar a tua família. Eu conheci mãe que ela era filha adotiva, como é que ela ia estudar a família dela? Então, assim, é o agora. É o pão nosso de cada dia, não é a bisnaga da semana inteira. Verdade. Se preocupar com o futuro, isso aí é o lema dos alcoólatras. Desliga, sabe? Desliga o botão, pega as armas do amor e vai em frente, porque ela abre portas. Eu vi as mães que iam com as crianças autistas, a diferença que fazia. Aquela mãe amorosa, calma, cuidando daquele filho, e tinha aquela que não aceitava. A mãe que mais duro, né? De ver, né? De assistir isso, né? Então, aquela mãe que agarrou as armas do amor, era nítido. Tem um menino lá, ele tem 22 anos. E eu falei assim, mas para essa mãe, né? Como é que pode ele ser tão calminho, ele é tão dócil? Aí ela falou, a gente vai junto à igreja, nós rezamos juntos, ele canta músicas para mim. Mas aquela mãe, o jeito, ele era todo o jeito daquela mãe. A dedicação, né? Tanto que quando ele queria chamar a atenção da gente, imagina um baita de um homem, ele fala, miau, miau. Um amor, um amor. E, no entanto, eu via mães, assim, o sofrimento, assim, saindo para fora, assim, do olho, sabe? A criança não tinha evolução. Por mais que a gente trabalhasse com aquela criança, ela não evoluía, porque... Tem uma trava ali, né? A trava é a culpa. É a culpa. A trava é a culpa, é a cobrança. Esquece essas coisas, esquece. Sim. E aí tu conseguiu trabalhar isso com a tua irmã? Ela é maravilhosa, essa minha irmã é maravilhosa. Ela é fisioterapeuta. Muito bacana, muito bacana. O trabalho dela, ela trabalha na PAI. Inclusive, ela que me chamou para trabalhar na PAI. Nossa, ela deu a volta por cima, assim. É uma pessoa, é uma guerreira, com certeza. Ela é bem nova, a Simone, acho que tem... Simone agora tem 40 anos. Esse ponto. E agora vamos voltar para o direito. Vamos voltar para o direito, então. Viu direito. Como a gente vai trilhando, né? Vai abrindo, a gente vai trilhando. Com certeza. Vamos voltar para as leis, o que falam das nossas crianças. Então, primeiro a carteira de identidade, né? Que eu já pesquisei e vi como Santa Catarina sempre é o primeiro. Santa Catarina é um estado muito evoluído com relação ao restante do Brasil. No tempo que eu trabalhava no tribunal, sempre era muito elogiado.
O poder judiciário nosso é muito elogiado, porque sempre está muito na frente, o Ministério Público é muito atuante em Santa Catarina. Nós estamos realmente bem servidos, com certeza. E aí, essa carteira de identidade, então, o que ela facilita, né? Ela facilita o atendimento, né, na área de saúde, na escola, o direito de ter um acompanhante quando a criança tem necessidade. E aí, depois eu fui olhar que também tinha a questão de quem tem plano de saúde, por exemplo, que o plano diz que tem um número X de atendimentos e que não pode ultrapassar. Então, a jurisprudência nacional, o Superior Tribunal de Justiça, já derrubou tudo isso. Primeiro porque voltamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem prioridade. Então, não tem como dizer que tem 40 atendimentos, acho que é pura, não existe isso. Ela vai ter todos os atendimentos que ela precisar, inclusive musicoterapia. Eu vi jurisprudência que no primeiro, a gente chama primeiro grau na cidade, tá? Quando é o juiz. O juiz disse que a criança tinha direito, criança autista tinha direito a todo tipo de atendimento, né? Fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, tudo, mas não tinha, ele só excluiu a musicoterapia. Quando chegou no tribunal, o tribunal disse não, inclusive musicoterapia. E aí, quando chegou no STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, a criança tem todo o direito. Vou te perguntar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, que aconteceu, já, né, acontece, a seletividade alimentar. O meu plano negou a assistência dos meus meninos, não, na verdade eu entrei só com o Henrico, que ele estava numa crise muito absurda, assim, passou numa fase muito difícil, 8 sessões, é o que o plano, né, no momento daquele plano, é o que ele libera. Eu assim, tá, querida, 8 sessões, se eu pedir pro plano para eu fazer consulta com a nutricionista. O meu filho não está indo no nutricionista porque ele precisa emagrecer e ficar fitness, ou o contrário, não, ele é autista. Desde que tem que ter indicação médica. Nutricionista para ele é mais uma terapia, não é para ele claro aprender, que não. né? Para ele claro que não. ou porque está obeso ou porque está deficitário. No caso dele, fica deficitário e atinge todo o desenvolvimento dele de todas as outras terapias, então, porque ele não se alimenta adequadamente, porque ele tem uma seletividade alimentar. Exato. Desde que tenha indicação médica, sim, o plano é obrigado a cobrir. Sim, menina, pensa na briga, tudo é uma briga, né? E se o plano não cumprir, claro, deve procurar as vias judiciais. E quando a pessoa não tem condição Pois é, isso que eu ia te perguntar. Eu acho que eles já fazem exatamente por isso. Porque, gente, a gente já gasta com plano. Vamos falar, né? A verdade, a realidade das famílias. A gente já gasta uma fortuna de plano. Geralmente, tu tem que até alterar o teu plano, que às vezes nem atende. Nossos filhos, né, especiais, eles usam fralda até bem mais tarde. Eles tomam uma mamadeira ou NAN até bem mais tarde. Tudo se prolonga. Então, é uma questão, estamos falando de questão financeira. São gastos altíssimos, prolongados por muitos anos. Tipo assim, no meu caso, eu tenho 2. É como se eu tivesse 4 crianças em casa. Sim. Porque usam fralda, tomam mamá. Às vezes é o mamá que segura na época da seletividade restrita, que segura eles. É o não, é o mamá. Como que eu vou tirar? Como que eu vou substituir por outra coisa? Se já, né, já incluir um alimento já é tão difícil, imagina se eu vou tirar o que ele aceita. É muito complicado. Então, no meu ponto de vista, eu acredito de todas as mães dos grupos que eu pertenço ali, pensam da mesma forma. De todos eles que a gente negar, um ou outro que vai entrar com advogado. Tem a defensoria pública, que daí não precisa pagar honorários de advogados. Sim. Mas tem muitos advogados que fazem, porque inclusive existe até a restituição desse dinheiro que sempre, se você, por exemplo, uma orientação que eu dou, tá? Como advogada, ótimo, agora eu estou falando como advogada. O teu filho, o plano disse que tem 8 sessões de nutri. Se o médico, primeiro, tem que ter indicação médica. Sim. O médico tem indicação médica de que essa criança precisa ser atendida por uma nutricionista. Essa criança vai ser atendida. Mas só tem 8 sessões. Então tá. Então, se porventura você for obrigada a pagar uma nutricionista à parte, pegue recibo, ajuiza a ação. Por quê? Porque esse valor que os pais gastaram vão ser restituídos judicialmente. Então,
Tudo judicialmente. É todo esse trabalho, Detalhe, né? os processos judiciais de criança e adolescente também têm prioridade. Estou tendo dificuldade porque procura o Ministério Público. O que é o Ministério Público? É o promotor. Vai lá no fórum e pede para falar com o promotor. Sim. Eu quero falar com o promotor. Sim. Vou te dar um outro exemplo meu, tá? Gente, tem diversos que eu poderia falar aqui. Tô falando que já aconteceu comigo com os meus filhos. Eu tenho gêmeos. Eles estão sempre ali na mesma clínica desde bebezinho quando foram diagnosticados. Aí eu tô falando de uma questão da clínica com a Unimed, que eu não sei como funciona, porque eu não tenho clínica, né, gente? Tem os profissionais que não são credenciados ao plano e o plano restitui ali, né, as consultas, as terapias. Pois bem, simplesmente começaram a negar a psicomotricidade do Lorenzo, mas a do Henrico estão repassando. Por que estão fazendo isso? Não, porque agora agora tem o profissional credenciado, o plano dá preferência para o profissional credenciado. Assim, tá, mas tudo bem, tem o credenciado, mas ele já faz ali. Eles já são atendidos. E ele, assim, não é um, são dois. E o outro está fazendo. Aí eu tenho que tirar o meu filho. Primeiro que não existe essa possibilidade, né? Tirar um e deixar outro. Porque daí eu tenho que. Eu, assim, gente, raciocina um pouquinho. Já fui diversas vezes na Unimed. WhatsApp, briga no WhatsApp, então. Então eu vou te ensinar a brigar. Não, raciocina um pouquinho. Eu falei pra eles, eu tenho gêmeos, tá? Aí eu tenho que tirar um da clínica, eu tenho que ter como transportar com meu filho para outro lugar, porque ainda o profissional credenciado é em outra cidade, eu moro numa cidade, é na outra. Aí eu tenho que levar ele até lá. Eu não sei nem se a pessoa é capacitada da forma que ele está sendo atendido ali. E como que eu faço isso acontecer tendo dois? Porque, né, são várias terapias, não é só essa. Sim. Então eu tenho que ter a disponibilidade do tempo, do dia, porque são várias. Geralmente eles fazem 2 de cada ainda. Que aí eu tenho que ir lá para outra cidade levar, porque vocês simplesmente decidiram parar de repassar o pagamento para a clínica ali. E tu achas que a gente ganhou discutindo com eles? Não. Não. Tem que discutir juridicamente. Que loucura isso. Então eu vou te ensinar a brigar. Vamos embora, gente. Vamos aprender como é que se briga com os planos de saúde. Juridicamente. Bora. No que diz respeito à questão jurídica, o juiz ele trabalha com provas. Essas provas elas têm que estar no processo. Tanto que quando eu faço avaliação psicológica, o primeiro documento que eu avalio psicologicamente, o que é? Os documentos que foram juntados nos processos. Uma coisa é o que foi dito, outra coisa é o que está escrito. Então, assim, quando você se você não puder fazer por e-mail é ótimo, porque daí ele escreve tudo. O WhatsApp é complicado porque, às vezes, no WhatsApp tem falas no meio e aquelas não saem no processo. Eu não consigo ouvir. Áudio, né? O áudio eu não consigo ouvir no WhatsApp. Então, o que a gente faz para facilitar? Antes de ir lá no Unimed, no balcão, você vai pegar da clínica uma frase que não importa. Hoje é dia Florianópolis, dia tal, tal, tal. Eu, mãe de fulano de ciclano, vim na clínica tal, onde meus filhos fazem a terapia tal. Você vai escrever ali, onde constatei que o plano de saúde está negando atendimento para o meu filho tal e concedendo para o filho tal, sem justificativa nenhuma. A clínica assina, ou se a clínica, mas vamos dizer assim, a clínica não quer se comprometer porque de repente ela pode perder o convênio. Você vai prejudicar aquela pessoa. Ao invés de ajudar, você vai prejudicar mais ainda. Então o que você faz? Você vai no balcão do Unimed. Aí a moça vai dizer, vem vir com uma desculpa, o funcionário também, coitado, né? Porque eles são instruídos para isso. Eu quero falar com o teu chefe. Mas não, eu quero falar com o teu chefe. Agora, se imponha. Eu já fiz isso quantas vezes? Quando o chefe vier, vier com a história dele, você tá com o teu bilhetinho. Aí você diz assim, então tá, então vai ser negado, vai ser negado. Por favor, assina aqui. Não, eu não vou assinar. Você não vai assinar? Não, não vou assinar. Então, por favor, 2 testemunhas, qualquer pessoa que estiver ali, por favor, assina aqui para mim e coloca o teu CPF. Olha, a gente já não tem ali esses macetes, né? Isso é coisa de advogado. Claro. Ali você já tem uma prova. Claro. Mas não está... É muito bonito, né? Só falam. Essa prova, você não vai gastar nada com dinheiro. Se você não tem condição financeira, essa é a melhor prova que existe. Sim. Melhor prova que existe. Mas eu não tenho condição de... gente, fica ligado. Esse podcast vai ser muito importante. Mas... Gente, isso é um serviço de utilidade pública para as famílias. Mas eu vou filmar. Beleza, filma.
Aí o que você vai fazer com esse filminho? Você vai pegar esse filminho, você vai levar num cartório de títulos e E documentos registrar ele, e vai né? ser, não, você vai pedir pro cartorário transcrever, Transcrever, sim, né? sim. Esse documento, tudo que está escrito nesse videozinho. Aí o que é Uhum. legal? Você vai poder juntar o vídeo e o juiz não vai precisar assistir o vídeo porque eles não têm tempo. Sim, É muito processo, sim. vocês não têm noção do número de Não processos. faço uma ideia. Então a gente tem que facilitar. Eu quero um Sim. resultado, eu tenho que ajudar, né? Qual é a forma que eu tenho de ajudar? Eu vou no cartório, a gente chama esse documento de ata notarial. Uhum. O que vai acontecer? Olha, você vai chegar no cartório e vai dizer para o cartorário assim, olha, eu quero que seja feita uma ata notarial dessa gravação. Sim. Aí ele vai pegar a gravação, vai ouvir e vai transcrever exatamente tudo o que está escrito, o que foi dito naquela gravação. Isso é um documento, gente, isso é uma prova. É uma prova, sim. É uma prova muito forte, porque foi tudo filmado. E aí você pode ajuizar a ação. Claro, o melhor sempre é, se pode constituir um advogado, constitua, mas leva a prova para o advogado, porque o Sim. advogado não estava lá na hora, Sim. né? Ele não O tem... mais difícil é isso, porque as coisas acontecem verbalmente. Porque as coisas acontecem no WhatsApp, né? Mas mesmo no WhatsApp dá para fazer ata notarial, tá? Sim. Aí vem aquelas respostas quase que automáticas, né? Ótimo. Que é sempre as mesmas respostas, não, mas de acordo com o seu plano, ou de acordo com o que consta, a preferência é pelo profissional credenciado mais próximo e o plano não está negando atendimento. Como que não está negando atendimento? Quantas vezes eu tenho que explicar que não é viável isso acontecer? Então, Óbvio que está negando o atendimento, meu filho não está fazendo. Então por isso que no direito é o que está escrito. Sim. Não fale, faça. Exatamente. Né? Como assim não fale e faça? Sim. Escreva. É que as pessoas, nós, né, é da nossa cultura. Falar, discutir, brigar, mas né? não tem, assim, o costume de escrever. Sim. Sabe? Se perdeu muito, né, agora com isso aqui, né? Tudo a gente fala, né? A gente Não, manda desde que eu áudio, me né? conheço por gente, as pessoas têm preguiça de escrever mesmo. Gente, Tem medo de escrever. eu Eu vou áudio. escrever, vou colocar uma palavra errada. Não sei o quê, eu não sei escrever direito. Sim. Não é isso. Ninguém está preocupado com o português. Por isso, agora voltando lá, quando eu trabalhava quando eu vi que no programa que eu estava trabalhando com os adolescentes, eles não estavam conseguindo fazer os projetos, por quê? Porque os professores faziam porque eles escreviam melhor. Sim. Então aí quando eu fui direto com os adolescentes, eu disse, gente, eu não estou preocupado com o português. Eu quero que vocês escrevam só o que vocês vão fazer. Então é a mesma coisa você, assim, não importa se tem acento, se não tem acento, se tem vírgula, escreva. Então tá, então eu escrevi aqui. E hoje em dia com o Google, se tiver dificuldade de escrever uma palavra, você vai ali, é um dicionário na mão. Né? O importante é tu descrever o que está acontecendo. Exatamente, não é se tu está escrevendo com cedilha ou com acento errado ou não, é descrever a situação. Pelo que tu estás ali lutando, né? Exato. Aí você vai ali e você diz, então você está dizendo isso. Então eu não tenho dinheiro para pagar no cartório, né? Porque não é barato, nem sei quanto custa hoje uma ata notarial. Então, mas eu não tenho dinheiro para pagar no cartório uma ata notarial. Faça, escreva. E pede, então tá, então só por favor, então, você só assina aqui para mim. Você não vai assinar? Hoje eu estive aqui na Unimed e a funcionária me disse isso. Por favor, assina aqui para mim. Mas pede para falar com o chefe. Nem discute com o chefe, não bata a boca. As pessoas têm medo. Você já viu cachorro? Desculpa falar, mas é verdade. O cachorro, quando fica quieto, você não tem medo? Fica só te olhando. Vai te atacar. Exato. As pessoas, assim, quando falam muito, esbraveja muito, berra muito, perde a razão. Não briga, não discute. Faça. Isso dá medo. Porque se você chegar com um papel ali e pedir para assinar, querida, o pessoal vai correr. Você só assina aqui então, pessoal. Eu quero documentar isso que está acontecendo. Não grita. E não trate mal aquele funcionário, porque ele também é uma pessoa que está precisando daquele trabalho humilhante. Muitas vezes eles são explorados. E ele foi orientado a fazer aquilo ali. Isso é o pior de tudo. Que às vezes a pessoa está ali fazendo um papel que ela não gostaria de estar fazendo. Porque ela é obrigada. Porque ela tem uma família para sustentar. É obrigada, exatamente. Então não briga, não discute. Se ela pudesse, ela ia estar ali. Ela atravessava o balcão e estava do teu lado. Exato. Né? É difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil.
quando a gente começa a olhar o lado da outra pessoa. Agora, se souber essa linha, se não vou discutir com você nada, você está fazendo o teu trabalho e eu estou fazendo o meu. Então eu documento, eu descrevo, ou eu escrevo, ou eu vou até, gravo e vou até o cartório, faço ato notarial e depois. Aí depois você procura um advogado, se você tiver condição. Às vezes tem advogados que eles fazem, tem mais sensibilidade e fazem o trabalho para receber os honorários no êxito. Sim. Mas, não tenho como pagar os honorários do meu advogado. Vai na Defensoria Pública. Defensoria Pública. Mas não chega na Defensoria Pública chorando, gritando, lastimando. Não é isso. Chega lá, assim, tem que ser objetivo, não é ficar dando rodas e rodas, porque eles têm muito trabalho. É um absurdo o trabalho deles. Mas tem um outro lugar também legal que a gente pode recorrer. Aonde? A OAB, aqui de Santa Catarina, também é muito atuante. Procura a OAB. Tem a Comissão da Criança e do Adolescente na OAB. Eu já fiz parte da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. E ali, quando a gente podia, a gente ajudava muitas crianças. Por favor, é o que eu peço. Escreva. Não grite. Não brigue. Não xingue. Escreva. Quando você chegar para um advogado, tá aqui, foi assinado. O advogado vai ficar muito feliz. Já vai dar até pulinho, né? Pronto, agora é só dar entrada, né? Que precisa de prova. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, eu já vou atrás dos e-mails de tudo ali para eu mesma já fazer isso. A melhor coisa é e-mail. Por quê? Porque o e-mail já está ali. Porque a resposta deles é automática. Não, a gente não está negando. A senhora e-mail? Está autorizada na clínica tal, com o profissional tal, no horário tal. Um dia tiveram a audácia de agendarem o horário e a clínica me ligar para confirmar que estava marcado o horário. Sim, mas eu não marquei horário nenhum para o meu filho aí. O meu filho já é atendido na clínica tal, com os profissionais tal. Não foi isso que eu solicitei para a Unimed. Eles tiveram a audácia de agendarem na outra cidade com o profissional para dizer, né? Não, mas a gente não negou. A gente, inclusive, agendou. Sim. Ai, gente. E quantas eu fui, o pai deles foi várias vezes, tá? Não foi uma vez. E e-mail. Gente, não é viável. E outra coisa, sem falar, eu não estou falando aqui do vínculo da criança com toda a equipe, porque eles já estão ali há 2 anos sendo atendidos. Não estou nem questionando essa questão. Não cheguei nisso. Então, sabe, você vê quanto tempo você vai ganhar se você fizer isso que eu estou falando. Exatamente. Constitua a prova. Sim. Qual é a prova que tem que constituir? É o que está escrito. É o que foi escrito. E agora, aproveitando o gancho, né? Que a gente já está aí nessa mesma questão. Inclusive, eu recebi um e-mail, né, do plano de saúde aí faz 2 dias atrás, que a partir de agora eu tenho que mandar o laudo atualizado a cada 6 meses dos meus filhos, e os terapeutas que têm que indicar a quantidade de sessões de terapias. Não é o neuro que indicou sessões ilimitadas, né? Tem que, a cada 6 meses, justificar por que essas sessões são ilimitadas, ou eles fazem desse... Gente, não me deu trabalho nem de responder para eles. Da onde que eu tenho que mandar um... Primeiro assim, como se a gente tivesse, as famílias tivessem condições de a cada 6 meses estar passando por um neuro, né? Que mesmo dentro do... Nem cobra, no plano nem cobra, nem tem aqui. Tu tem que ir lá bancar na frente para depois pedir restituição de sei lá quantos meses depois receber de volta. Já começamos por aí. A cada 6 meses eu tenho que mandar um laudo novo dizendo a mesma coisa, que os meus filhos são autistas e que nunca vão deixar de ser e que vão continuar fazendo terapia a vida inteira. Gente, qual é a justificativa de um plano fazer isso? Para dificultar. Exatamente. Atento que na lei já saiu alguma coisa falando sobre isso. Estabelece que a carteira de identidade tem validade de 5 anos. Então, assim, claro que é bom, pelo menos uma vez por ano, ter atualizado a situação. Sim, eles passam, né? Até porque muitos evoluem, sim, né? Mas isso não quer dizer que eles não vão continuar com terapias. Tanto que a última vez que eu passei, que foi online ainda com o neuro deles, eu ainda questionei, doutor, eu já estava me incomodando com a relação da terapia do Lourenço, da psicomotricidade. Ele assim, Samantha, eles não podem fazer isso. Enquanto eu não te mandar um novo laudo, dizendo assim, não, agora essa e essa terapia eles podem parar, e tem que continuar com essa. Eles não podem alterar nada. Eles só podem alterar no dia que eu enviar um novo laudo dizendo, não, agora deu, diminui esse aqui, passa a fazer aquilo ali. Eu assim, mas a realidade não é essa. Não, como é que o neuro vai adivinhar
quantos atendimentos um psicólogo tem que fazer, Exato. um fisioterapeuta tem que fazer. Não dá. Porque a criança não é máquina, a criança não é robô. E outra coisa, Você né? não tá É o que ele trabalhando com falou assim, robô. ele não vai deixar de ser autista. Ele não vai deixar. Com a graça de Deus, se a gente conseguir com as terapias, a gente diminui, né, Sim, as questões ali, as restrições, o tratamento sim. deles evoluem. Com a graça de Deus, às vezes vai diminuindo a quantidade de terapias, às vezes as modalidades ali, né? É. Para um pouco uma, tem que dar mais atenção à outra, mas, gente, isso é para a vida inteira. É para a vida inteira. Mas então, assim, não perca tempo. Se tiver e-mail, ótimo. Se tiver WhatsApp, Sim, ótimo. inclusive hoje a clínica ela me chamou para cobrar isso. Ela assim, Samantha, já recebi esse e-mail, né, do plano de saúde, assim, já tens algum laudo recente deles? Eu comecei a rir, né? Eu assim para ela, mesmo que eu te dissesse que eu tenho, ia ser igualzinho que eu entreguei para vocês no dia que eles começaram os tratamentos. Sim. Eles são autistas no nível É. 2, moderado, precisam das terapias XYZ por tempo ilimitado. O que se recomenda é É, que pelo menos uma vez por ano seja feito um novo laudo. sim, É um sistema, né, capcioso, porque eles sabem que estão errados exato. e eles apostam na nossa ignorância. Exatamente. Por que eles apostam na nossa ignorância? Porque, via de regra, eu só posso falar do Brasil, Sim. que eu já tive fora e a ignorância é a mesma também. Tá? As pessoas têm preguiça de ler. Leia. Hoje em dia tem tudo na mão. Tem jurisprudência com relação ao plano de saúde, até equitoterapia, né? Que é, até isso é obrigado. Se a criança tem que ter. Então, agora tu imagina não diminuindo, que eu vou falar aqui, gente, não diminuindo uma terapia e enaltecendo mais a outra. Mas se é liberado a criança fazer, né, a terapia com cavalo, se é liberado pela lei a criança fazer musicoterapia, como que um plano tem a capacidade de negar um nutricionista, que a criança tem seletividade alimentar? Eles se baseiam dizendo que a lei tem um rol. Exato, essa é a Só resposta. que esse rol, ele não é taxativo. A gente diz, o que é taxativo? É aquilo ali e acabou. Não. Esse rol, ele só dá uma menção dos direitos. Mas o direito é muito mais amplo do que então, isso. Nossa, foi até bom tu comentar isso. A jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça já deixou bem claro isso. Pois eu vou te dar um outro exemplo agora. Ali esperando as crianças para buscar eles agora. O pai deles me mostrou mensagens do grupo dos pais, dos meninos, né? Justamente um pai falando sobre, por causa dessa loucura, né, que eles mandaram e-mail. Gente, hoje eles negaram, eu não lembro agora te dizer qual foi o exame que ele solicitou do filho. Recebi essa resposta do plano negando, justificativa, não está dentro do rol, o plano não é obrigado a fazer. É obrigado a fazer, sim. Foi essa a resposta deles. Mas o rol Ele, não assim, é, ó, o rol pararam, não é taxativo. Ele ainda falou assim, ó, já pararam de repassar a terapia tal, que ele não lembra qual era agora, para a clínica, e eu solicitei para fazer esse exame e foi negado também. Não pode negar. Porque não está dentro do rol. Então, esse rol não... Então, tem que dizer, aí pode agora dizer, esse rol não é taxativo. Né? Esse rol estabelecido na lei, né, escrito na lei, ele é só para dar uma menção dos direitos. Mas se existem outras terapias que a criança tenha necessidade e que forem por indicação pedido médico, gente. Eles são obrigados a fazer a terapia com a criança. Aí, nesse caso, ele tem que fazer exatamente o mesmo processo que tu descreveu agora? Com certeza. Pegar a resposta ali, a negativa. Pega o e-mail, imprime o e-mail, ou se você tem um advogado que faça esse trabalho, existem muitos advogados que fazem. Fala com o advogado. Ah, mas eu não posso pagar os honorários de advogado, eu não achei nenhum advogado. Vai na Defensoria Pública. Ah, mas eu não tenho Defensoria Pública na tua cidade? Vai no Ministério Público. Mas fala com o promotor. Olha, gente, olha que importante. Podcast importante. Eu vou explicar por que a diferença. O Ministério Público, ele não é vinculado ao Poder Judiciário. Ele é vinculado ao Poder Executivo. Ele só funciona normalmente dentro do fórum para facilitar o trabalho da justiça.
Nas cidades do interior, a maioria, quase todas elas, né? O promotor trabalha dentro do fórum, mas isso não quer dizer que ele esteja vinculado. O promotor e o Ministério Público de Santa Catarina é maravilhoso. Procurem o promotor. E fale, mas pede para falar assim: mas não, vai falar com a assistente social. Não, eu quero falar com o promotor. A assistente social é funcionária do Poder Judiciário. Sim. Aí, mas eu quero. Não vai com a mão abanando para berrar, gritar, não é nada disso. Sim. Você vai lá falar com o promotor e você vai mostrar para o promotor as provas. Sempre tem que lembrar disso. Processo judicial é julgado com base naquilo que está nos autos. Sim. Se não está nos autos, não está no mundo jurídico. Isso aí é fundamental. Então, vá com calma. Primeiro, organize suas provas, seus e-mails, WhatsApp, imprima. Põe numa pastinha, com todo carinho, com toda a delicadeza, né? Capricho. Eu estou dizendo isso para todo mundo, né? Sim, não, mas é verdade. Porque a gente já acaba até se perdendo no meio das negativas ali, né? Com certeza. E da frustração de tu se sentir impotente. Exato. E até por uma questão de lógica, coloque em ordem cronológica. Sim. Tá? O e-mail que eu recebi até o e-mail... Porque ali o e-mail vai estar a história. Sim. Aconteceu isso e isso. Então aqui e pelo WhatsApp ele pode dar print ali na conversa e anexar? Quando for escrito, sim. Sim. Quando for áudio, aí é difícil, porque não tem como dar o juízo. Mas aí que já complementa, né? Porque no e-mail, às vezes, é uma frase, copia e cola ali, né? E aí nos áudios, às vezes, vem a discussão da gente com a atendente, né? E tu complementa ali, Mas né? procura sem áudio. Sim, procura escrever. Se você quer fazer pelo WhatsApp, escreva. Essa questão específica do Lorenzo, a gente acionou até a ANS, tá? E aí tem um protocolo, né? Que eles entram em contato com a clínica, pois ela deu um plano, pois eles deram a mesma devolutiva. Mesmo a ANS entrando, por quê? a mesma devolutiva. Não foi negado. Sim, claro. Nós, inclusive, agendamos Mas você acha que eles têm medo da ANS? Gente, é muito abuso, né? É muito abuso. É muito abuso. Por que abuso? Porque, eles abusam. Mas por que nós fazemos? Só gritar e esbravejar? Não. Nós não temos que gritar e esbravejar. Pois vou fazer, não vai demorar, porque tem essa quantidade de e-mail, de negativa, de daquilo. Vou juntar tudo e vou fazer. Agora você tá falando com uma mente perigosa. Vou juntar tudo e vou fazer. Não, eu tô falando que a minha mente está perigosa, eu tô pensando. Eu já faria um abaixo-assinado, querida. Fazia uma ação envolvendo bastante gente. Sabe? Se organizem. Sim. Se organizem. Sim. Inclusive, eu vou te mostrar depois até a conversa dessa que eu te falei, do pai desesperado. Óbvio, os pais ficam desesperados, né? Sim. Porque os filhos param de ser atendidos. Sim. Né? Vocês não têm uma associação de pais de autistas? Até vou perguntar sobre uma associação. Vou perguntar sobre isso. Porque inclusive tem várias mães que estão no processo de se tornar advogadas justamente para poder atuar na defesa dos filhos. Porque é tanto abuso que a mãe, inclusive, vai atrás né, de uma faculdade. Tem inclusive uma que eu tentei trazer, mas ela ficou com vergonha, que ela é uma mãe que foi fazer direito para poder atuar para o filho dela. A sociedade tem que se organizar, mas não adianta se organizar só de boca. A coisa tem que ser séria. E nós precisamos aprender a ler e escrever. O poder é no conhecimento. É verdade. É verdade. Às vezes a gente evita buscar, mas eu vou ler a lei, eu não vou entender nada, né? Vai entender, sim. Exatamente. É justamente por pensar isso que sofremos esses abusos, né? Sim. Não. Imagina se eu fosse começar a minha história já derrotada. Muito pelo contrário. Exatamente. Foi a partir de uma derrota que eu voltei lá, ó. Exatamente. O que é isso? Né? Se eu não tenho conhecimento, eu vou ter. Organiza, cria uma associação. Sim. Aí eu quero ver. Já vou perguntar hoje mesmo nos grupos. Associação de pais e autistas. Dos pais também. Se já tem alguma, né? Que eu desconheço. Eu nunca vou falar. Já vou angariar as advogadas aí, ó, já para fazer parte orientar. Com certeza. É verdade, gente. Com certeza. É verdade. É que cria uma associação. Vai ali no Google. Como criar uma associação. Ali o Google vai te dar várias explicações do que você fazer passo a passo, como fazer, como não fazer. Que nem a carteira de identidade. A carteira de identidade está ali, passo a passo. É só você entrar na Fundação Catarinense de Educação Especial. Ali eles te dão o passo a passo. Eu quero fazer um passaporte. Eu quero fazer um... Hoje em dia,
Tu falou do passaporte, foi a única vez que eu quase fui presa na vida, que eu quase peguei no pescoço do chefe lá que me atendeu, porque a gente sofreu abuso fazendo passaporte das crianças. Porque eu fui muito, muito mal atendida, muito. A gente foi tão mal atendida, eu fui tão mal atendida, e na hora que eu cheguei, eu falei pra ela assim, olha só, os dois são autistas, tá? Então se tu puder agilizar, me ajudar a agilizar isso, te agradeço. Então, não estava desinformada. Ela não parou 5 segundos na minha frente. Parecia assim que ela queria atender todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Eu assim, ué, mas por que a gente agenda horário? Não tem que vir aqui com horário agendado, marcado? Aí eu reclamei e falei assim, não era nem pra te estar me atendendo, ou não me atendendo, né? Dessa forma. Eu te falei, as crianças são autistas, não era nem pra eu estar aqui nesse balcão, aqui na frente. Assim, pra ela, por um milagre, eles ainda não reclamaram. Assim, eu posso falar com o teu supervisor ou o teu chefe? Aí eu acho que ela foi lá pra dentro, falou cobras e lagartos, se defendendo, né? Coitada. E ele já chegou ali com aquela postura de superior, assim, sabe? E eu tava terminando de preencher de novo a ficha. Ele só falou assim pra mim, ó. Não podes preencher aqui. Vai preencher lá na mesa. Dessa forma ele falou pra mim. Aí eu tava escrevendo. Eu levantei o meu olhar. Eu disse pra ele. Tu quis dizer, a senhora pode, por favor, preencher lá na mesa? Porque eu não sei por qual motivo eu não posso preencher aqui se eu estou no meu horário, né? Porque eu agendei o meu horário. Guria, pensa na soberba. Ele começou a falar cobras e lagartos. Ele saiu de lá de dentro e veio me peitar ali fora, porque aqui é dentro do shopping, gente. Isso acontecendo cheio de gente, tá? Eu não sei se ele achou porque eu era mulher. Sei lá o que ele achou, porque eu não tinha capacidade de estar ali para Ou responder quem sabe o que foi ele, dito para ele lá dentro né? também, né? Também. Sei que ele veio todo grandão ali para fora falar comigo e ele falou bem assim, ó, hoje tu não vai fazer teus passaportes. Pode ir embora. Ele fez assim, pode ir embora daqui. Oi? Esse é abuso de autoridade. Claro que é. Ele assim, eu assim, oi? Eu assim, tu acha que tu tá falando com alguma desinformada ou com alguma pobre coitada que não tem noção dos seus direitos? Aí eu fui na mesa, ele veio atrás de mim e falou assim, ó, pode parar de preencher porque hoje tu não vai ser atendida. Aí eu falei pra ele, o que tu tá fazendo é abuso de poder. Total. Sei que ele entrou e voltou assim, porque tu és uma arrogante e uma não sei o que, e só por isso tu não vai ser atendida. Eu assim, e ainda estás me ofendendo, eu falei pra ele. Total. Sei que eu levantei minha voz na altura da dele e cresci do tamanho dele e fui peitar o bichinho. Aí a hora que ele viu que ele não ia dar conta, ele foi pra dentro, porque eu sou mulher, tu tá achando que tu vai falar assim comigo? Meu filho! Que começou a discussão. Total. Pai das crianças, que é a pessoa mais calma do mundo, ficou nervosa, porque tava vendo o abuso e ele tava com os bebês ali. Aí sabe o que piorou a situação? Que eu falei assim pra ele, meus filhos são autistas. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. Por direito, não era nem pra gente estar sendo atendido daqui, muito menos mal atendido dessa forma. Sabe que ele me olhou com aquela cara de abuso? Ele falou assim, ó, tá cheio de gente com filho autista por aí. Tu pensa o bicho que eu virei. Que ele falou assim, ó, tu vais presa, pois tu chama a polícia é agora. Eu assim pra ele, tu sabia que é crime o que tu acabou de fazer aqui? Aí que eu acho que caiu a ficha dele, né? Aí eu peguei o celular e comecei a gravar ele assim, tu não vais gravar, porque tu não pode gravar, tu vai ser preso assim, mas não vou gravar. Mas tu repete assim pra ele, eu quero ver tu ser bastante macho e repetir com o celular aqui. Repetir do que tu me chamou e tu repetir por que eu não vou ser atendida e por que eu não vou fazer meus passaportes hoje dos meus filhos. Qual foi a frase que tu falou quando eu te disse que eles são autistas? Repete, eu não tô te pedindo para inventar nada. Só repetir. Não, senhora, a senhora está muito alterada, a senhora não sei o que, a senhora não sei o que. Pensa num rolo, tá? Saí dali, guria, ele não fez meu passaporte das crianças, não era nem o meu, era dos meninos. Ele não fez. Saí dali, falei para ele assim, pois não vai ficar aqui. Eu já vou entrar aqui, fazer uma denúncia. Eu assim para ele, eu vou perguntar para o advogado qual é o procedimento que eu tenho que fazer e eu estou indo na delegacia de fazer um BO. Pois eu saí dali arrasada com os meus dois meninos. Olha só, trabalho que foi eu levar eles, porque a gente tem todo, né, gente, um esquema para sair com eles de casa, eles já têm que estar alimentados, tu marcar um horário, as coisas têm que acontecer certinho para tu chegar lá com eles calmos e fazer o que tu tem que fazer. Aconteceu tudo isso. Eu cheguei na delegacia, relatei o que aconteceu, o cara não queria fazer o BO. Ele assim, mas a senhora não, isso aí não é abuso. Porque eu falei, eu sofri abuso por isso, dessa forma, eu relatei tudo. O cara se protegendo. Eu assim pra ele. Aí ele começou a escrever meio amenidades, assim, olhando, né? Eu assim pra ele, não é isso que eu tô te descrevendo, não é isso que tu vai escrever no meu BO. Tu tá escrevendo aí amenidades pra proteger o teu colega? Descreve o que eu estou te contando. Aconteceu dessa forma, assim, 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 assim. O BO é meu.
Mas você foi na delegacia civil? Fui e ele não fez. Se isso não for abuso, meu filho, não for preconceito, assim, pra ele, assim, ó, Na verdade, se você tivesse procurado um advogado, o caminho era outro. Aí o que que eu fiz? Eu cheguei em casa, entrei online, fiz de novo meu BO, descrevendo tudo o que aconteceu. Carlos entrou na ouvidoria, fez também fez BO, total. Fizemos por todos os meios que a gente podia fazer. Pergunta se eu tive resposta até hoje de algum deles. Porque você podia ter entrado com uma queixa-crime. Aí a queixa-crime você não precisava de Não, BO. mas aí eu conversei com o advogado sobre isso. Aí eu fui orientada que o meu processo ia ficar lá por debaixo da pilha, porque era um funcionário, sei lá qual escalão lá dentro, e que o meu processo ia ficar lá, assim, Samantha, tu vai gastar com advogado, né? Se consumir com isso aí enquanto esse processo estiver andando. A frase foi essa, e não vai acabar em nada, não vai dar em nada. Quando tu tá na situação e tu sofre o abuso ali na tua pele, e assim, não é nem contigo, é com os teus filhos. Na verdade já começou errado, né? Já começou errado por quê? Porque eles colocaram uma moça para atender, sobrecarregada, tentando atender todo mundo, coisa desandou. Nada justifica o erro de vocês, que é o que eu tô reclamando aqui. Até me emocionei, falei pra ela, o que aconteceu aqui hoje foi culpa tua, porque se tu não és mãe, tu não tem nem como mensurar o que tu fizesse aqui hoje, muito menos não sendo mãe de uma criança especial. Porque o que aconteceu aqui foi eu me defendendo de um abuso, defendendo os meus filhos. E aí qualquer mãe vai virar uma leoa numa situação dessa. Sim. Assim, vai pra casa agora e dorme com isso. Se ele fez isso com você, imagina o que ele faz com ela. Imagina lá dentro. Imagina lá dentro. Só total. Sei que quando eu voltei lá, que eu tive que reagendar, depois disso tudo, mas não tinha um lá na frente daquele dia, do fato do ocorrido. Mas resolveu? Alguma coisa aconteceu. Fez o passaporte. Fiz. Alguma coisa aconteceu, mas não da forma que tinha que acontecer. É lamentável. Lamentável. É muito lamentável. Porque o que a gente passou ali foi uma situação assim, ó. Gente, eu cheguei em casa destruída. Imagina. Destruída. Eu assim, ser tratada daquele jeito? Porque o quê? Ele achou ruim que eu chamei a atenção dele? Desafiou a autoridade. Fosse mal educado da forma que tu falou comigo, sendo que não estão fazendo papel de vocês. O Carlos falou assim, vocês estão aí sendo pago pelo nosso salário para fazer o serviço que vocês não estão prestando. E é isso que a gente está reclamando. Mas certamente deve ter servido de lição, porque duvido que eles não façam isso de Com certeza, tanto que quando a gente voltou não tinha ninguém ali na linha de frente, né? Ninguém. Mas é até triste contar isso, porque isso é uma das coisas que nós mães, geralmente acontece com as mães, né? Passamos para defender os nossos filhos. Porque, gente, olha, teve um dia num dos grupos que eu participo que eu parei de ler as mensagens, porque eu comecei a chorar das coisas que estavam contando assim as mães, que aí uma contou o que aconteceu, aí outra lembrou, não, mas comigo aconteceu assim, assim, assado. Eu assim, gente, mas isso é comum as mães passarem por isso. Por isso que é importante se fortalecer. E a melhor forma de se fortalecer é criar uma associação. Exatamente. E por aí isso vocês que vão eu passar... acho tão importante isso aqui. Porque eu falando as minhas experiências, né? Tu contando as tuas e a gente podendo distribuir informação, a gente vai conseguir chegar numa unidade para melhorar isso. Associação Catarinense de Pais de Autistas. Exatamente. De famílias de autistas. Amém. Não só aquele pessoal ali estava num despreparo total e absoluto. Sim. Né? Isso tem muito. Total e tem absoluto. Muito, mas o que não justifica a forma que ele me tratou. Porque em momento nenhum eu desacatei ele, eu faltei com respeito para ele me ofender e fazer o que ele fez. Momento nenhum, né? Depois que a crise se instaurou, que aí também liguei o foda-se, né? Aí ali eu era leoa cuidando da minha cria. Quando ele falou dos filhos, tá cheio de filho autista por aí. Gente do céu. Mas assim, gente, não pode ser uma coisa comum. A gente não tem que se acostumar com isso. A gente não pode, né? Uma mãe, às vezes, que não tem instrução nenhuma ou conhecimento nenhum dos direitos dos filhos, ter que engolir e ir embora chorando com o filho, porque às vezes não sabe do mínimo. Aconteceu outro dia, gente. Até vou falar no Outback aqui da minha cidade, mas o gerente da casa, que é até um menino, podia ser meu filho, ele contornou a situação tão bem que eu voltei lá e eu elogiei ele assim, eu vou voltar aqui outras vezes só por causa do teu atendimento, porque quem estava lá na frente, na linha de frente da prioridade, escolhendo quem é prioridade e quem não é, estava completamente despreparado para o atendimento. E aí eu fui lá questionar e falei, olha só, eles são autistas, se tu quiser eu te mostro até a carteirinha deles. Não tem como a gente ficar aqui nessa fila.
Eles não esperam. Se tiver que ficar aqui, eu vou ter que ir embora, eu não vou conseguir almoçar. Tu pode, por favor, botar eles como prioridade? Ah, ela também, gente, tá totalmente despreparada. Ela assim, mas tá cheio de prioritário aqui. Uma fila única, né? Mas é falta de preparo Tem uma mesmo. fila única. Assim, É. pra ela, tudo bem, pode ter outras pessoas com prioridade, mas aí tem que ter uma fila de prioridade, porque daí eu vou decidir se a quantidade de pessoas que está naquela fila eu consigo esperar ou não. Sim. Aí é uma coisa que eu vou decidir. Não, tem 2, 3, acho que dá para esperar. Como é que eu vou saber numa fila única, né? Quem é prioridade tem que estar numa fila de prioridade. Ela assim, não, mas é que aqui a gente chama um prioridade, 2 da fila, mais outra prioridade, mais 2 da fila. Assim, tá errado. Isso não é dar o atendimento ao prioritário. Se é prioritário, já tem esse nome, né? Não, mas aqui é assim. Aí o pai deles estava segurando o outro na fora. Samanta, vem, vambora. Pô, cara, assim, aí eu já começa a agitar, né, criança? Óbvio, a criança já tá no meu colo, começa a agitar. E Aí eles são muito sensíveis. Se a mãe se agita, eles se agitam porque também. eu já comecei a ficar nervosa. Aí eu peguei e saí. Sabe assim, quando tu dá 2 passos pra fora? Aí assim, pode esperar porque a gente vai almoçar. E voltei. E voltei, já nem falei mais com ela. Já fui lá dentro. Aí fui lá dentro tem outra recepcionista assim. Tu poderia, por gentileza, chamar o teu gerente, que eu queria conversar com ele? Ela assim, claro, senhora, só um minuto. Aí ela chamou o gerente, lá veio o jovem gerente. Assim, oi, querido, tudo bem? Como é que é teu nome? Meu nome é tal, tal. Eu disse, tudo bem, eu sou Samanta. Esse meu filho é autista, o outro tá ali com o pai, também é autista. E aí a gente teve um probleminha lá na frente, porque eu acho que a tua colega não tem o entendimento ainda que precisa ter para estar lá na frente, que eu expliquei para ela, né, que se demorar muito tempo eu não consigo almoçar, não consigo parar. Já é difícil a gente parar para almoçar, quanto mais se tiver que esperar numa fila. Conhece sobre o autismo, mas de te resumindo, eles não têm entendimento de esperar e eles ficam frustrados e começam a entrar em crise. Nisso o Henrique vem me dar uma paulada na cabeça, na cabeçada. Você tá vendo que eu acabei de ganhar uma cabeçada? É isso que eu tô tentando explicar. Aí vou ter que pegar meus filhos e ir embora, eu não vou conseguir almoçar. Não, senhora, só um minutinho que eu já vou preparar a mesa para vocês. Não, de forma alguma. Chamou assim, qual a melhor mesa lá no canto, que não tem muito barulho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já, Carlos, vem, vamos lá. A gente sentou, eles ficaram de boa. Veio aquele atendimento VIP na mesa, né? Assim, muito obrigada, muito obrigada. Foi pedir uma comida milagrosamente, o que a gente pediu, o purezinho, né? Que eles estão acostumados a comer. Comeram de boinha, a gente conseguiu almoçar. Aí eu chamei ele de volta na hora de ir embora, assim, vem cá. Agora eu quero te agradecer, porque o teu trabalho foi, assim, exemplar o que tu fizesse. Mesmo tu desconhecendo, tu me ouviu, tu se importou com o que eu te falei e tu fez a coisa acontecer. Muito obrigada, eu falei pra ele. Só prepara o teu pessoal que tá lá na frente para entender isso, né? Porque se prioridade é uma lei, ela existe e tem que saber lidar com isso. Porque de outra forma, se eu tivesse ouvido o pai deles, eu tinha ido embora para casa triste, às vezes até chorando, porque eu ia me sentir assim, eu sou um ser humano, não tenho direito de entrar, sentar e comer, só porque os meus filhos têm uma necessidade especial que não foi atendida. Às vezes são coisas assim que parecem ser muito pequenas para quem não tá no mundo, né? Mas é fato, a gente não consegue sair de casa e comer fora. Já tem que passar por todas as crises deles. Às vezes eles não aceitam. Já tive situações de ter que levantar assim, ó, embrulha a comida e vamos embora. Porque não aceita. Tem os momentos deles. Sim, né? com certeza. Pra gente ainda ter que estar lidando com a Com falta de certeza. empatia ou com o despreparo Já das tem pessoas. Né? É difícil. Por isso que é tão importante a gente saber dos nossos direitos. Com Porque naquele momento que eu saí, foi aquele meu lado mãe cansada, sabe? Tá, ai, vambora, vamos. Epa, não. Não. Eles têm direitos e todas as pessoas que estão nessa fila que são prioridade também. Bom se todo mundo conseguisse, né? Parar exatamente o que tu falou. Naquele momento eu poderia ter brigado, discutido com, né? Brigado com ela, discutido porque tá errado, porque isso e aquilo, e ido embora emputecida e não conseguir comer. É o que tu falou, vai com calma Tem que e ser com calma. tenha o conhecimento, né, da situação que tu tem direito daquilo ali e Autocontrole. vai lá e conversa. Quando você tem autocontrole, você vai conseguir lidar até o teu filho, aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Exatamente. Quando os teus filhos veem você tendo autocontrole, eles vão aprender a ter autocontrole. Quando os teus filhos veem os pais lutando por algum direito, com autocontrole, com educação, eles vão aprender com autocontrole e educação. Por mais que para eles seja bem mais difícil, né? Mas eles é são o exemplo, né? Eles são muito sensíveis. É o exemplo, muito sim. Que é justamente isso que a gente trabalha com eles, que a gente trabalhava com eles na PAI. Sim.
Era É tirar justamente... isso, né? Essa explosão que eles têm, né? Sim. O que foi a cabeçada que eu ganhei? A frustração que ele não sabe lidar com a frustração, que ele já Ele... estava ali esperando. Não, na verdade foi pior do que isso, que ele ficou mais irritado ainda de ver a mãe dele irritada. Sim, também, óbvio. Sabe? É. Eles têm uma sensibilidade Sim. gigante. Sim. Quando eles tinham crise, entrava em crise lá na APAE. Porque a professora entrava em crise. Ele que eu quero esse brinquedo, mas esse brinquedo tá com o fulaninho, porque elas atendiam de 2 em 2. Aí eles que, não, mas eu quero esse brinquedo. Mas não, agora você não vai ter esse brinquedo. Aí de repente, claro, coitada da professora, perdia a paciência. Sim. Aí pronto, estava feito Tava a crise. instaurada a crise, sim. Aí ele quebrava a sala inteira. Por quê? Porque ele descobriu que quebrando a sala inteira, ele conseguiu o que ele queria. As atenções. Aí elas me chamavam e ali a gente começava a conversar. Vou te falar, viu? Eu conversava com eles e eles prestavam muita atenção no que eu falava. Criança autista, ser autista não é ser burro. Não, eles são muito inteligentes, tá? Eles são muito inteligentes. E outra, eles têm uma facilidade de manipulação muito grande. Eu vou te falar, os meus ainda não falam, não são verbais. E eu principalmente no Henrico, porque o Lorenzo, ele tem... Não, agora o Henrico já começou também a ter esse contato visual, mas ele demorou mais tempo para ter o contato visual com a gente. E às vezes eu tava ali sentadinha com os dois, o Lorenzo aceitando a brincadeira que eu tô fazendo e o Henrico que não tem parada ali ao redor, né? E tu acha que ele não tá, né? Nem aí. E eu aqui com o Lorenzo. E eu aqui com o Lorenzo. Ai, filho, ABC, vamos falar, né? Pegava o dedinho dele, não. Aí eu e ficava. Um dia aconteceu isso. Fiquei. Nada do Henrico vem sentar a brincar. Aí daí a pouco saí, né? Troquei o posto, né? O pai foi lá, sentou. Aí vim aqui fazer alguma coisa. Daí a pouco veio o pai correndo deles. Tu ouviu o Henrico? Eu disse, não, que foi? O que tu estavas fazendo com o Lorenzo? Assim, aí eu... Samantha, ele falou direitinho. Né? Ele fez direitinho, assim, danado, cara. Pois o tempo que eu fiquei ali, ele não fez. Tudo que você faz, ele mas vai ele repetir. Estava Se a criança vê os pais resolvendo os problemas com gritos, eles vão fazer isso com os pais. Isso é uma doutrina pra gente. Porque como lida com o nosso emocional, dessa questão que é muito forte, que é de tu defender o teu filho, e tu ter que segurar e levar no racional. Gente, eu digo que eles estão aqui para ensinar a gente, assim, ó, desconstruir e reconstruir. Exatamente, porque eu falava assim, cuidado com o que tu pede, né? Porque eu sempre falava, meu Deus, me dá paciência. Eu sempre fui estouradinha. Meu Deus, me dá paciência. Como que ele vai dar paciência? Deus, ele te deu paciência em dobro. Agora tu vais aprender na marra a ter paciência. Ou você aprende ou você aprende. Não é? Cuidado com o que tu pede. Mas é verdade, mas gente, é um exercício diário. Toda vez que você sair dos trilhos, eles estão prestando atenção. Porque a gente tem que reaprender, na verdade, tudo, né? Que eu falo assim, mas eu já tenho 2 filhos, não tem nada a ver. A forma que eu ensinava, a forma que eu educava, que eu dizia não, que botava de castigo, porque né, vai pensar, cadeira do pensamento. Né? Esquece. Por isso que eu falei, sai do quadrado. Exatamente. Sai da caixinha. Exatamente. E agora, como é que eu faço? Como é que eu ensino? Como é que eu faço os limites, né? Até onde eu posso ir? Quais são os direitos deles? Eu tenho que brigar por isso. Como é que eu faço? Mas olha, e não é só criança autista, não. Sim. Eu tenho uma netinha, ela morou comigo até os quase 7 anos. Também era diferente. Eles estão vindo já com o HD. Reformular SSD agora. Não é mais o HD, né? É completamente diferente. Não adianta você querer o que você fazia e agora. Não adianta. Óbvio, num primeiro momento é assustador, sim, porque tu tá lidando com um completo diferente, A gente tem medo do desconhecido. Exatamente, não é uma coisinha ou outra, não, é geral. Mas se tu olhar com outros olhos, que é aquela coisa assim, cara, reconstrói. É fascinante. A vida é uma aventura fascinante. Que eu falo assim, inspirei muito no que tu falou, assim, que até hoje, aquela mesma mesa de estudo, né? Estudo, trabalho, vou fazendo o que dá no tempo que eu tenho. Até hoje eu não paro de estudar, eu tô sempre conhecendo coisa nova, que é uma coisa minha também. Sempre eu tenho que saber mais, que eu tenho que saber para poder ajudar meus filhos, eu tenho que saber para o meu entendimento, para poder, tem que mudar, tem que fazer outra coisa, tem que trabalhar, fazer outra coisa, trabalhar outro jeito, sempre. Porque eu acho que é fascinante. É isso, a vida está em constante mudança. Como é que a gente vai parar no tempo e ficar assim, não, eu me formei há 20 e poucos anos atrás em TI e é isso que eu sou. Não sou. Não, isso não me define.
A gente não vai continuar se atualizando e agora mais ainda Um com eles, né? eletricista, um pedreiro, É. um professor, um médico, qualquer E o profissão, quanto que isso qualquer agrega na profissão. nossa vida, às vezes de uma forma que contorna a nossa vida de um jeito que tu não fazia nem ideia, que quando tu já estavas lá na PAI, tu já tinha passado por todas as tuas faculdades e tu estava lá de novo lidando com criança, com toda aquela bagagem já construída. E eles me ensinando. Eu sou bem eclética, a quantidade de livro que tem ali, ó. Eu vou lendo de tudo, do jeito que dá, e vou aprendendo, e entro em curso. Minha comadre que fala, tu é doida, Sá, tu não consegue nem dormir direito. Como é que tu diz assim? Não, mas aí eu enlouqueço. Se eu ficar só nisso, vivendo a minha vida como se fosse só um problema, só o problema do autismo, só as dificuldades dos meus filhos, e eu só enxergar na caixinha, né? Porque é muito mais fácil eu enxergar o problema e não buscar a solução, porque o problema está ali dia a dia. Não durmo direito, tem as questões alimentares, tem que brigar com o plano de saúde, tem que trocar de escola, porque a escola diz que é inclusiva, mas não está incluindo meus filhos. E a pessoa vai deprimir, e vai deprimir, e vai deprimir. Não, gente, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar de escola, tenho que ir atrás de uma escola que vai incluir meus filhos. O que eu tenho que fazer? Não, plano, vou atrás de quem possa me dizer o que eu tenho que fazer para me brigar com o plano. Porque é direito deles, eu não tô pedindo nada demais. Eu pago o plano para isso, para eles serem atendidos. Vamos lá, como é que eu monto um podcast? Como é que eu vou falar para as pessoas o que eu tô aprendendo? Claro. Não, mas eu preciso levar. Por quê? Porque eu também cheguei nesse mundo completamente perdido. E agora? Caiu o autismo, pum, de paraquedas na minha vida. 2. E agora? E agora, minha filha? Sacode, vai atrás e vai buscar. E olha que maravilha, tô te conhecendo, quantas pessoas já vieram até aqui se disporam, né, do seu tempo, né, trazer o seu tempo para cá. Quem quiser assistir, tá aí esse conteúdo riquíssimo, que eu acho isso, assim, uma coisa maravilhosa, quando as pessoas vêm e colaboram de coração. Não tem preço isso. Quanto é que custa a hora de um advogado para ir lá te dar uma mentoria do direito que eu tenho, da forma que eu tenho que fazer? Não é? O tempo de todo mundo custa, tem valor. Tá aqui gratuito para quem quiser, é só assistir. Ai, mas não é porque para fulano é fácil, porque tá na mão. Não, gente. Nada é fácil nessa vida, porque ninguém vê a estrutura. A estrutura que tá aqui, eu fiz tudo sozinha. E aí? Ah, mas tu é formada? Sou formada de 20 e poucos anos atrás, isso aqui não tem nada a ver. Vou atrás, seu Google, como é que eu faço, como é que eu monto, como é que eu faço um site, como é que eu não sei o que, qual é o equipamento, como é que eu ligo, como é que é o cabo, não deu certo, como é que eu arrumo. No meu tempo não tinha Google, só tinha o DOS. Era a Barça, né? A biblioteca, né? O primeiro trabalho de término de curso, que foi de pedagogia, eu fiz o trabalho tudo no computador. Gente, meu TCC, eu ia para a biblioteca, pegava aquelas pilhas de livro para fazer. E eu fiz tudo no DOS. Ai, gente, aí quando chegou, eu não perdi o trabalho todinho, porque eu não soube salvar. Eu já fiz isso. E era tudo pesquisa em livro, tudo digitado. Eu já fiz isso. Pensa na pessoa perdendo os cabelos, arrancando os cabelos. Eu passei por isso. Não é, gente? Ai, obrigada. Eu tô encantada com o teu podcast. Eu só tenho... Meu Deus, não sei nem como te agradecer. Acredito que tem mais muita coisa aí que tu queira falar. Se tu quiser voltar, a gente marca outro dia também. Eu acho que seria... Para não se estender demais também. A gente pode fazer tópicos que faltaram e vir outro dia falar sobre isso. Que aprendizado, que história linda. Outra coisa que eu descobri nesse meu projeto, que acabou virando um projeto, como é gostoso ouvir a história das pessoas. O que mais me dá o gás ainda para gravar o podcast é isso. É essa bagagem assim de cada um. E não só do fato tipo assim, como é importante tu ter vindo falar do direito do autista. Não, olha tudo o que tu passou para chegar ali. É verdade. Olha toda a experiência. Gente, por quantas áreas tu passou? Quantas pessoas? A mesa do café pro juiz. Tá, mas gente, ela já era pedagoga, ela já era advogada e ela tava lá fazendo uma mesa de café para juntar as pessoas. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Que tu não te define. Que tu estudou não te define. Né? É a coisa da tua natureza. E olha quanto que tu já agregou, quantos projetos, quanta coisa linda na tua história. É um prazer, assim, inenarrável ter te conhecido. Que bom, fico estar feliz aqui conversando de poder colaborar contigo. um pouquinho. Fico muito, muito feliz mesmo, não só pelo fato das coisas tão importantes, né? Que
tu passou para quem quiser assistir depois, por experienciar essa tua história, ter escutado. Quantas vezes eu me arrepiei aqui te ouvindo. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu sou muito pela mansidão, sabe? Eu sou muito, realmente, eu acredito e eu aposto muito na mansidão. Eu também já fui muito explosiva, já fui muito, mas com o tempo a gente vê tanta coisa, né? A gente passa um conselho tutelar, numa área criminal. Primeiro, a gente só se arrepende daquilo que a gente fala. Quem dirá com o que escreve? Então, tomar cuidado com o que fala. Embora tenha muita criança autista, e eu trabalho com famílias e com famílias e crianças envolvidas em conflitos gigantes. Olha, eu vou te dizer uma coisa, até tem um processo na minha mão agora que eu tenho certeza que essa criança gostaria de estar no lugar do teu filho. O autismo é uma situação que a gente, porque é desconhecido. Mas se for muito bem aproveitado, essas empresas hoje em dia, tem muitas empresas que eles só contratam autista. E o salário é altíssimo. Um autista bem preparado, ele tem capacidades que eu não tenho. Por exemplo, de concentração. Eu não tenho, por exemplo, esse menininho que eu gostava de motor de carro. O cérebro dele é todo focado para aquilo. Imagina o engenheiro que ele não seria. Não é verdade? As habilidades, eles têm habilidades que nós não temos. Então, esse susto é porque é diferente. Até quem sabe seja até bom não estar nesse nosso mundo aqui. Porque para eles as coisas vão sair, passar, sabe? Tem tanta coisa que vai passar tão batida. É que eu gosto de ficar no mundo deles, sabe? É verdade. Quando a gente começa a desconstruir, né? Que é o que tu falou, não, tem certo e tem errado, né? Tem o bonito, tem o feio. Tem Mesmo, mas a iluminado, gente tem o cresceu escuro. sendo educado assim, né? Cara, A gente cresceu. Então, Então, quando chega num ponto que tu dá de frente, assim, com o autismo, que tu assim, não, esquece tudo daqui para trás. Oi. E aprende tudo daqui para frente, é apavorante. Tá, mas não é assim. Eu não tenho que ensinar meu filho que tem que ser assim, assado, desse jeito pode, desse jeito não pode. Não. Primeiro que ele não tem nem o entendimento disso. Segundo, tu pode ter certeza que ele vai te ensinar muito mais no processo. Com certeza. Muitas coisas que para você é super importante, para ele vai ser banal. Não é maravilhoso? Sabe quando foi o primeiro choque que eu tomei em relação a isso? Quando eu presenteava meus filhos, às vezes, né? Teve épocas da minha vida que era difícil comprar algumas coisas que eu achava, né, boas para eles, que eu não tinha na minha infância. E aquilo tinha mais um valor emocional para mim, de poder estar comprando aquilo ali, presenteando eles, às vezes até do que de fato para eles. Mas eu tinha um prazer gigantesco em estar podendo fazer aquilo ali num certo momento na minha vida. Quando eu fui comprar os presentes, sei lá, de Natal, de aniversário, que for, pra eles. A primeira vez que eu cheguei com os pacotão em casa, né? Imagina. Né? O Matheus chegava dando pulinho quando vi um pacotão, né? E eles, literalmente, gente, desculpa, cagaram pra mim e pros meus pacotes de presente. Eu fiquei chocada. Eu assim, meu Deus, mas que? Se for um presentinho que o Henrico adora encaixar um presentinho de madeira, tu acertou, fizesse um golaço. Se não for, minha filha, tu só jogou dinheiro fora. Se for um lápis de cor que ele adora desenhar, tu fez um golaço. Porque se for um brinquedo de não sei quantos mil reais, que ele nem dá bola, não faz parte da realidade dele. Então, assim, gente... Dos valores. Exato, assim. Então, desconstrói todo aquele teu emocional do prazer que tu tem de estar dando aquele presente. Não faz E volta pro simples. Senta no chão. Volta pro e simples. Vai pegar um lápis e rabiscar, que tu vai fazer o teu filho muito mais feliz. Com certeza. Tinha uma menininha que lá, meu Deus, ela era louca por mim. Para os pais tirarem ela da minha sala era uma guerra. Ela apaixonada, sabe por quê? Porque eu coloquei uma bacia com água e ela podia mexer com a mão na água. Olha isso. De certo, não podia fazer sujeira em casa, molhar, não podia fazer as coisas em casa. Nunca brincou disso. Não. Ela ficou doida. Brincando com uma bacia e água. A gente toma umas pauladas mesmo, porque tu fica assim, ó. Gente, faz diferença eles estarem com um Nike, um Adidas, um sei lá o que no pé, a jaqueta de sei lá qual marca, a roupa de sei lá de quem das quantas com nome e sobrenome, pra eles faz alguma diferença? Voltando a ser pedagogo, o professor Antônio Carlos dizia: as coisas existem, os valores valem. É exatamente isso aí. Se você fechar os olhos, e buscar lembrar de uma pessoa que você ama muito,
mas que você ama muito essa pessoa. Você pode ter falecido já, Aham. ou ainda tá pensando nessa pessoa, o que Sim. você lembra dela? Dela, não do que ela tava vestida, ou usando, Não, ela calçando, né? Ou a bolsa que ela usava. não lembra. Nada. Não lembra. Então, ela vai lembrar de alguma coisa que ela fez pra ti. Vamos, Então, minha então. querida, não tenho nem palavras para te agradecer. E Esse eu podcast também. Estou muito maravilhoso. feliz. Gente, com certeza, a hora que tu quiser vir para falar de outros assuntos, outras coisas que a gente não conseguiu falar hoje, porque o assunto emenda, né? A gente vai emendando uma coisa na outra, isso que é bom, que eu falo, que é livre por causa disso. Muito Será um obrigada. prazer. Assim, ó, quem quiser assistir, vai ser um presente. É literalmente um presente que tu deixou Que aqui bom. hoje. E eu agradeço a oportunidade. Deixa aí o teu like, porque para quem não entende, gente, o YouTube só entrega o vídeo quando tem algum engajamento, que é a pessoa deixar um like, ou deixar um comentário, ou até compartilhar. Tu vai olhar nos botõezinhos aqui, quem estiver me assistindo no vídeo, né, no YouTube, compartilha para as pessoas, agrega na vida das pessoas, ajuda a compartilhar esse tipo de informação hoje. Então, importantíssimo o que foi dito aqui, né, os direitos, como a gente tem que agir para buscar os direitos dos nossos filhos quando se passa por situações assim ou parecidas. Então, deixe teu like, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e ele entrega este conteúdo para mais pessoas, que a gente vai estar podendo ajudar aí muito mais pessoas, tá? Se gostou, você já se inscreve no canal, que tem toda semana tem podcast. Tem o podcast em áudio, que é no site catoiacast.com.br. Eu subo para lá também em áudio para a pessoa. Tem gente que não gosta, né, de ficar assistindo muito tempo. Pode ouvir no carro, pode ouvir, parar e voltar a ouvir no momento que tu quiser, ou também nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Amazon Podcast, todas as plataformas de áudio, eu também subo conteúdo para lá. Tá? Então segue lá no catoiacast.com.br, fica passando aqui para vocês. Um grande beijo, uma ótima semana. Tchau, tchau.